Quem se conhece cresce. Você já se inscreveu? Seu programa de quinta-feira, às 19 horas. Você já está chegando do trabalho, da sua empresa. Ou não, né? Tá aí no carro ouvindo a gente, ou assistindo pelo celular. Se estiver não dirigindo, né? É claro. Por quê? Porque além de, se você beber, não dirija. Se você for assistir alguma coisa, não dirija. Não mexa no celular quando estiver dirigindo. E quando você tiver algum problema com o seu carro, pneu, roda, balanceamento, tem um lugar certo para você ir. Você nem imaginou que ia fazer isso. Borracharia do Leandro. Boa. Mas não é esse aqui. É a Borracharia do Leandro, convidado que vocês vão conhecer hoje. Então, assim, já se inscreva aqui no canal, já dá um like, já manda esse link para algumas pessoas. E a gente vai falar hoje de quê? Liderança, empreendedorismo, Deus, família. Cara, vai ser um papo assim. Geralmente nosso podcast é 1 hora. Eu acho que vai passar tão rápido. Então aproveita. Você piscou, perdeu. Nem vai no banheiro, tá bom? Leandro Freitas, muito obrigado por ter aceitado. Foi muito rápido o seu aceite. Obrigado demais, meu irmão, por você estar aqui. Rapaz, em Goiânia. Quem se conhece, cresce. É a maior verdade que eu já vi na face da Terra, porque a gente faz negócio com pessoas que a gente conhece, que tem credibilidade, que a gente aprende nesse processo. Então, tá aqui nesse evento, que isso aqui é um evento, né? Sim. Evento de conhecer Goiânia, de conhecer essa cidade maravilhosa, de conhecer pessoas incríveis aqui, esses 2 dias, acho que vão ser 3 dias aqui. Então, já tem muitas conexões bacanas que aconteceram aqui. O evento ontem estava maravilhoso. Maravilha. Então, saber que você faz uma diferença gigante na forma de fomentar o empreendedorismo, a forma de trabalhar e a pessoa que você é. Então, vai ser um papo muito legal. Isso é o bem do Leandro, né? É. Não tem o pessoal que fala assim, é o mal do não sei o quê. Esse é o bem dos Leandros, né? Não? Boa. Ô, Xará, você falou um negócio aí agora que deu até um insight. Quando a gente... Você falou, né, do quem se conhece cresce, mas ontem lá na palestra, para vocês entenderem, como que é que a gente se conectou? Não lembro. Não sei se foi um colega em comum. Foi um colega em comum. Foi um colega comum. Foi o Aí, Vitor. foi o Vitor. Foi o Vitor. Aí você veio pro evento, aí a gente tá aqui, você já conheceu outras pessoas, só que na sua vida, o quem se conhece cresce, você fala muito da questão da identidade, de saber quem você é, né? Mas você não, talvez, demorou a saber, né? Quando que você deu o start, assim, de saber para onde você ia? Em todos os sentidos, tá? Não só do negócio que a gente vai entrar lá, mas do homem, Leandro. De identidade, de saber o que você quer da vida, para onde que você ia, falando no contexto geral, família. Essa identidade sua, você pegou ela... Essa identidade minha, Leandro, eu acho que é um mix de... Só. E você, olhando pra você, você já mostra isso, que é o cabelo grande. Eu tinha cabelo grande até dezembro. Eu vi. Não, nós estávamos muito parecidos. Igualzinho, eu amarrado igual a você. E o cara hoje, pra deixar o cabelo grande e ter esse style, ele tem que ter uma identidade muito forte. É só pra deixar Sim, claro perfeito. isso. Porque eu conectei com você assim, caraca, ele é dos meus. Eu cortei por outros motivos, mas se eu não tivesse uma clareza, porque eu tava com o cabelo grande há quase 5 anos. Boa. Eu tipo, ai, corta, ai, não sei o quê. Inclusive o meio que eu atuo muito no agronegócio, né? Tem muitos empresários. Eu falei, cara, perfeito. você quer esse cara ou você quer o conteúdo desse cara? Mas aí a barreira de entrada você primeiro quebra a barreira de entrada já com a sua aparência e depois o conteúdo ele é muito fácil de entrar. Então, se você não tem uma identidade muito pré-estabelecida, que você tem também, e são fases da nossa vida, a gente entende que primeiro, você, tipo assim, a galera fala, não, Leandro, você é muito doido, você faz cada coisa, você fala cada coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente é a forma, a essência verdadeira, a gente está, tipo... vou falar uma expressão meio rasgada aqui, a gente está por se fudendo para as outras pessoas. Por qual motivo isso? Porque a gente já tomou tanto na cabeça, e que a gente já passou dessa fase, sabe? Então, as pessoas... não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou. Então, a partir desse momento, muitas vezes você vê a pessoa lá... É aquele caso da gente que somos bonitos, eu me acho bonito, eu acho você bonito também. Somos a imagem e semelhança dele, não é isso? Exatamente. Ué.
Então tem aquele cara sempre eu tive muita facilidade de me relacionar com as pessoas. E antes de casar, eu também tinha uma facilidade, eu era mais fortinho, na época eu tinha tomado umas bombas, 19 anos, Danone? tô 45, os Danoninhos tinha ficado forte. Então eu percebia que eu não tinha, mas eu era. E aí aqueles caras que não era e tinha, eles compravam as pessoas com o que tinha. Você entendeu? Então eu tenho um carrão, eu tenho um carrão, eu tenho isso. Então a grande maioria dos casamentos, desses casamentos que acontece hoje, é uma observação que eu tenho assim, uma linha de observação. A pessoa conhece pelo que tem, não pelo que é. E aí a pessoa vende muito bem essa imagem e depois que casa, vai mostrando os arquétipos, quem são as sombras que estavam agarradas ali por trás. E é aquela pessoa manipuladora, aquela pessoa que oprime, aquela pessoa que... Porque é a criança machucada. Então, se ela vendeu a ideia com o que tem, é isso ali que não mostrou quem era... A pessoa e a outra pessoa também, porque tudo é uma energia, né? Então aquela pessoa ela foi atraída porque o cara mostrou aquele lado bom. Ou a mulher, né? Vice-versa, mas a grande maioria são os homens. Mostrou. E aí você compra uma ideia e você não vai fazer uma anamnésia, o último relacionamento da pessoa, o que aconteceu, quem era ele, se não for perguntar para eles, ou perguntar para um conhecido, porque aí você faz todo um que, pô, esse cara era assim, 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 esse cara tinha essa postura, esse cara era manipulador, esse cara era... Ele tinha uma forma de narcisismo. Sim. Então, pô, eu comecei a entender esse jogo do... Cara, o importante é você ser quem você é. Mas para você ser quem você é, você primeiro tem que se conhecer e depois você tem que ter um seu resultado. Que é o seu resultado que é para você. O que é bom para você, o que é o seu estilo de vida, a forma que você pensa ou age. E depois você não ligar para medir, porque se você for medir o tamanho do cabelo da pessoa. Do cajado. Do cajado. Você sempre vai passar mal, porque sempre vão ter pessoas melhores do que a gente no sentido de resultado, para qualquer coisa. Da comparação, né? Da comparação. Tem uma frase bacana, né? Quem se compara, para. Perfeito. Quem admira, mira. Gostei. Quem se compara, para. Quem admira, mira. Perfeito. Você, falando assim, não lá no começo da história... Mas você chegou a ser borracheiro mesmo? Você trocava pneu e tudo ou não? Cara, eu troco até hoje, pô. Muito. Sim. Não, mas é tipo assim, só pra gente ir entrando pra turma, pô, quem é esse cara? Que tá no começo pra vocês entenderem. Então, o Leandro, ele é famoso no sentido de desmistificar o processo que a gente conhece, principalmente no Brasil, daquelas borracharias sujas, né? Meio largada, até que aqui em Goiânia tem uma bem legalzinha, sabe? Assim, de bairro, pequena, mas o cara é super arrumado. Eu vou até lá e vou mostrar o nosso podcast pra ele. Legal. O Leandro, ele tirou isso. Mas por que tem que ser assim, né? E borracharia. Você acha que você entra lá e já vai sair sujo. Então ele tirou isso. Então era só pra entender, você então foi um borracheiro, né? Assim, mas era sua ou você trabalhava pra alguém? Então, vou contextualizar rápido aqui. Sim, só pra eu... Com 13 anos de idade, mais ou menos, tinha uma borracharia perto da nossa casa. A gente não tinha uma borracharia. Meu pai sempre foi Vitória, lá em... meu pai sempre foi um empreendedor, porque ele se aposentou na polícia. Então, com 51 anos, não tinha nada para fazer, no bom sentido. E aí ele foi, e depois ele sempre estava empreendendo. E qual era a forma de empreender dele? Ele não queria trabalhar, ele pegava o capital dele, pegava um profissional, dava todo o equipamento e dividia o lucro dentro de um ponto dele, que era lá da nossa casa. Então ele tinha essa visão. E eu observava que ele tinha alguns padrões, mas dentro disso, essa borracharia fechou lá por algum motivo. Acho que abriu um auto center, eles abriram um auto center e aí saiu da borracharia do ponto que eles tinham. E nessa semana, mais ou menos, uns 10 a 15 carros, eles vieram para perguntar onde era a borracharia. E aí meu pai, com a visão, falou, opa, 10 pessoas já chegaram aqui, já perguntaram sobre borracharia, vamos montar uma borracharia para você, meu filho? E eu falei, de jeito nenhum, pai, ser borracheiro por nada. Mas aí essa brincadeira começou e com 18 anos, mais ou menos, eu comprei o meu primeiro carro, eu tive um pouco de liberdade, eu conheci o que era a vida, porque eu era um moleque da periferia, que não conhecia nada, eu fui conhecer mulher, bebida, cigarro, e as baladas, né, os rocks lá no Espírito Santo, fala rock. E com 22 eu quebrei. Então eu quebrei por quê? Porque eu tinha vergonha de falar que era borracheiro.
Olha. Porque é uma crise de identidade. Não tinha. Tá vendo? A gente falou de uma coisa, mas agora que você começou a responder Eu tô ligando agora pra Peguei. você. E aí, dentro dessa crise de identidade... Com 22. Eu descobri uma coisa muito interessante, que era o quê? É que a maioria dos seus amigos, das pessoas que gostam de você, é aquelas que vão falar a verdade e é aquelas que vão falar as coisas que você não gosta de ouvir. Porque eu não queria mais um amigo que era pra beber, eu não queria o cara que ia entrar na porrada por mim, porque você sabe que a gente tem aqueles amigos, né? Acontece um movimento, o cara já entra na frente, porque ele já tá querendo botar a agressividade dele que ele tem de dentro pra fora, e aí qualquer motivo é um motivo. E aquele cara pra beber também. Então, eu já comecei a aprender aí. Então, qual foi a virada? Qual foi o jogo da virada da minha vida? A minha vida ela foi moldada muito pela dor. Então, a palestra ela é como transformar dor em oportunidade. Então, quando você percebe que as dores são oportunidade disfarçada por Papai do Céu, depois que eu tive essa noção, você começa a ver as dores como uma oportunidade mesmo. Só que até então eu não conseguia. E aí, qual foi a jogada, assim, um trunfo mais foda para mim? Porque nessa época eu estava no mundo ainda. O mundo, não falando do mundo, mas o mundo de você sair, beber, fumar, pegar um monte de mulheres, porque eu não tinha um relacionamento fixo, né? E foi aí que eu conheci uma cliente multimilionária. E essa mulher se apaixonou por mim e eu comecei a gostar dela, não me apaixonei. Profissionalmente ou de romance mesmo? Não, romance. Caraca! E dentro desse romance, foi muito legal que ela tinha uns 3 anos a menos que eu, não era nem mais velha. Sim, sim. E eu vi uma separação muito grande da família dela comigo. Pô, a filha do cara que era milionário, pô, vai namorar com um borracheiro? Só que ela tinha Identidade, de novo. ela tinha autoridade sobre os pais, aquela rebelde da parada, que gostava e acabou. Que tem um arquétipo do rebelde, né? Você sabe. Tem. E aí, o que aconteceu com isso? Ela passava por cima de tudo e todos. Só que aquilo me gerou uma percepção muito grande que... Ô, Davi, ele me falou um negócio da dor, eu vou até explicar um negócio pra ele aqui no ao vivo. Boa. Traz uma folha, aquilo lá que eu te falei. 5 negócios que você falou. Isso. Traz umas 2 folhas de papel A4, por favor. A caneta tem aqui. Esse negócio que você falou da dor, eu lembrei que eu já tinha esquecido. Vou fazer ao vivo aqui pra você. Boa. Cara, mas aí ela conseguia lá na família... Não, mas era bom o relacionamento, só que eu tinha percepção. Mas eu falo assim, é isso. Eu percebia alguns movimentos Você da é um cara parte que observa pra contrária. caramba, né? Vamos falar disso, é muito analítico. E aí, dentro dessa observação, qual era? Como eu não tinha vivido essa experiência ainda, eu achava que a felicidade estava interligado ao dinheiro. Então, quem tem dinheiro é feliz. Quem é rico é feliz. Essa era a jogada. Pra quem não conhece o Davi, vai aparecer. Boa, Davizinho. Chega aí que você é o cara que faz a diferença toda aí. Mostra lá. Ah lá, garoto! E aí, quando eu percebi isso sobre esse contexto, eu falei, cara, então a felicidade está relacionada a quem é dinheiro. E quando eu fui ver a família dela, tinha um problemaço. A família dela era sinistra, porque a mãe era divorciada, os pais eram os matriarca. Matriarca, né? A matriarca, a mãe, o pai, isso. O patriarca. Mas entendi. Matriarca e patriarca, isso aí, patriarca. E eles, era toda uma cadeia, né, de filhos ali que eram muito ricos e bem-sucedidos, mas era tudo louco também. Aí eu falei, opa, peraí. Então quer dizer que riqueza não tem nada a ver com felicidade, pô. E aí bateu todos os ricos que eu conhecia, que, pô, tinha uma crise de identidade da porra, que não era feliz. E aí eu comecei... Você tava com 22 ainda? 22, mas eu percebi isso através de uma dor. E aí, quando a gente separou, ela viajou para um lugar e aí, nessa hora, eu fiz uma ligação para ela 2 dias depois. Meu coração ficou partido, porque ela ia ficar fazendo um intercâmbio de 1 ano, sei lá. Sim, sim. E eu falei, cara, quando ela voltar, eu vou trabalhar muito para melhorar meu ambiente, para tipo assim, pô, estão me olhando que eu sou borracheiro, mas eu posso ter uma borracharia muito foda. Pela dor, hein? Pela dor. Só que quando voltou, no segundo dia que ela viajou, eu sou um cara muito justo. Eu não consigo... Porque eu tinha a oportunidade de casar com ela, pô. Eu tive a oportunidade. Porque rolou uma situação e eu tive uma oportunidade. E aí meus amigos tudo, Leandro, você acertou a boa. Porque, imagina,
Ela era a novinha da lancha. Era novinha da lancha, não era nem o velho da lancha. Cara, ih, Mega Sena ganhou na Mega, hein? Pô, Acertou lá na eu loteria, via hein? muito isso. E aí, quando eu percebi que eu não conseguia, desde aquela época eu não deixava ela pagar nada pra mim. Eu sempre fui o cara que, pô, gostava de pagar as paradas, estar ali, pô, vamos comer alguma coisa. Não, deixa que eu pago. Não, vamos dividir porra nenhuma, pô, tá doido? Mas isso era por você ou era um problema? Não, pra mim. Então... Eu sou homem, pô. Eu cresci e aprendi dessa forma. Sim, eu também, eu tô falando. É o meu é princípio. E Sim. pra quem faz diferente, eu amo e tá tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, dentro disso, o que aconteceu? Aconteceu no segundo dia eu ligar pra ela e falar, pô, fulano de tal, cara, curte sua vida aí, pô. É um ano que você vai passar fora, aproveita, mano, que eu não vou ficar com o coração partido aqui imaginando que pode acontecer centenas de coisas da sua parte e da minha parte aqui. Então, vive a sua vida e se nosso coração bater forte, igual bate... Na volta... Na volta a gente volta. Se não, tá tudo bem. E dito e feito, mano. Ah, não, chorou, fez um drama. Sim. Eu também tava muito triste com isso. Mas quando voltou, nada a ver. Voltou metendo pau. Né? Um ano? Um ano, Brasil. Um ano. Tá, e eu não falei mais e tá tudo bem. E aquilo ali foi só um incentivo para aquilo acontecer. Aí, mas aí ali você percebeu da mudança que você Não, mudei radical. Nessa as pessoas, você falou... Total, mudei. Melhorei a borracharia muito, reformei a casa. Eu tinha uma casa, a pior casa do bairro era nossa. Meu pai era muito... Depois eu fui estudar meu pai, na verdade. Ele é falecido hoje, graças a Deus. É um anjo evoluído. Mas passou um perrengue da porra, psicologicamente falando. Depois eu fui saber que tinha transtorno de personalidade. Tinha... Era um narcisista, um vitimista da porra. Só que... Como a gente não aprende com as pessoas? Eu falo de uma forma bem tranquila... porque eu tô curado dessa parada, então não tem problema nenhum. Mas não é nem isso. Eu vou te mostrar, mas não é nem isso. Olha, tanto que, além da maturidade que você tem de vida, de idade e tudo, olha o que você falou, se quem tá assistindo prestar atenção, se perdeu, volta, porque tem pessoas que apontam o dedo e julgam muito pai, mãe, tem pessoas que julgam pai, mãe, figuras de autoridade, perfeito, tá? Perfeito. Pai, mãe, autoridade. Autoridade total. O gerente, um diretor, um policial, um político. Vamos assim, médico, figuras de autoridade? Tudo. Isso. Aí, as pessoas... Olha, o tanto que você falou, foi forte. Pô, meu pai tal, mas eu entendi ele depois. Ele era assim, o que ele passou. Porque a gente julga o outro, ou nem julga, mas não gosta, sem saber a dor daquela pessoa. Perfeito. Porque o seu pai, ele foi criado pelo seu avô. Como que seu avô criava com seu pai? E o seu avô foi criado pelo seu bisavô. Como que foi isso? Perfeito. Seu pai recebeu uma carga... que eu entendi que você entendeu. Não, 100%. Por que ele chegou ali. Só que tem as pessoas, elas ficam assim, meu pai foi isso, ou meu gerente é tóxico, ou não sei o quê. Tá, mas quem cuida daquela pessoa? Porque às vezes a pessoa, por isso é o grande objetivo, quem se conhece cresce. Sim. Cara, você não é que são os seus amigos que entravam na frente agressivos. Por que ele é agressivo? Quem cuida dele? Quem faz isso? Relaxa, precisa não, vem cá. Quem falou isso? Você tá me entendendo, né? É muito difícil, olha, né? É o que você falou. O difícil é você entender que o outro passou por uma coisa que você nem sabe. Sim. E aí você afasta. Por isso que eu acho que a nossa vibe, você falou assim, cara, tudo bem e tal, as pessoas, mas o que eu aprendo com aquela pessoa? E acolher a pessoa, né? Com certeza. E você entender isso, porque tinha um jogo muito psicológico. Claro que o meu pai viveu experiências terríveis do pai, do avô, só que dentro de um contexto, a loucura dele passa pra gente, porque, você sabe que a gente repica padrão, você sabe que até os 7 anos de idade a gente é uma esponja que filtra tudo, e quem é os nossos super-heróis? Eles, né? Os nossos pais. Então, as doideiras, pro bem ou pro mal, as neuras, os terror psicológicos, os problemas mentais, é deles que passa uma boa parte passa pra gente. Então, por isso que eu acho que Papai do Céu abençoa tanto a gente, porque você tem essa maturidade de passar por isso. E eu sofri pra caramba. Quantas vezes eu me pegava chorando, com crise. Porque é filho único, tem irmãos? Não, tenho 3 irmãs, Então, quantas vezes eu me pegava chorando e me perguntando, Papai do Céu, por que você me botou nessa família louca? Louca, complexada, que tinha alcoolismo, que tinha traição, que tinha a porra toda. E dentro disso, como você... Então, o que me fez crescer? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Foi a primeira parte.
Segunda é fazer o perdão. Como faz o perdão? Olha, Então, como fazer o vou perdão? até Como anotar isso aqui, eu ia anotar, não, ressignificar? mas eu vou. Como se ressignificar tudo isso? E como se ressignificar de uma maneira que você se sinta empoderado. E aí foi a hora que essa conexão foi profunda com Deus. Porque eu estava num lugar, mano, que aconteceu uma situação terrível. E eu, Fisicamente? fisicamente e psicologicamente. E eu observei todo o cenário. Então, é isso que eu queria saber. E aí, Aconteceu. quando eu observei o cenário, que não era nem da família, não, era um outro jogo. Ok. E aí, quando eu observei, fui lá e falei para a pessoa, ele falou: meu irmão, você não pode ter visto isso. Eu falei: eu vi tudo. Era um contexto de traição, de tipo assim, relacionamento, que a mulher casada estava ali, só que o cara estava com a outra, e estavam os três no ambiente. Entendi. E eu, só por expressão, por jeito, e eu. Depois eu fui lá Isso quantos anos? 25, já tinha passado. 26. Ontem, num evento, não só dos palestrantes, mas cenário. Eu tava lá, eu não tava no palco, mas eu tava na frente, eu vi você entrando lá na porta lá. Uhum. E você observa, né, cara? Eu tava te olhando porque eu tava, assim, querendo que você fosse lá pro lugar lá dos palestrantes e tudo. Cara, e você tem essa visão, essa observação, né, na psicologia, a gente chama de um olhar analítico, né, de analisar, né, onde que eu tô, o que que tá acontecendo. Muito rápido. Porque, na verdade, nós somos um famoso processo de Wi-Fi, né? Você manda energia e você recebe, é uma troca. Você faz upload e download toda hora. E você parecia uma antena, mano. Não sei se é os nossos cabelos, como tava grande, o seu cabelão grande. Vup! Cara, você saca isso, você tem essa visão, né? Das pessoas. Depois a gente foi pro jantar e você já mandou, você já pegou uns negócios assim. E eu falei, caraca, bicho. Você percebe isso, você sabe, né? Não, que você é esse cara. Olha só. Analítico, você entra, você observa. Aí você tá falando aí do rolê. Poucas pessoas têm essa visão. Você tá parecendo o CSI, aquele povo dos Estados Unidos, da polícia. Eu vou te falar uma parada. E acho que pra você que tá olhando aí, velho, lembre que toda dor não é uma dor, é uma oportunidade disfarçada. Então, a partir desse momento, você observe que cada problema que você tem na sua vida, na verdade, se você é cristão, você entende que Papai do Céu não botou você no próximo nível porque você tem que passar pela essa treta. E se você passar pela essa treta e sair curado, resolvido do problema, com certeza as oportunidades vão logo se aparecer. Porque imagina, Papai do Céu é muito justo. Ele não vai dar uma solução ou vai te dar uma oportunidade se você não está preparado. Não vai, cara. E aí, dentro desse contexto, aconteceu exatamente isso. Eu observei e depois eu falei, irmão, não faz isso, pô. Assim, mas você está fazendo o quê? Eu falei, não, está acontecendo isso. Não. Meu irmão, tá acontecendo essa parada aqui. E eu sou muito profundo e rápido. E não tem essa, porque como a gente é resolvido... Já quebra logo umas barreiras. Já, não, não, isso aqui e tal. E aí, vai ou não vai? E aí eu falo sempre as consequências. Eu sempre falo o que vai acontecer lá no futuro da pessoa. Muito bom. Porque eu já vi, cara, mais de 1 milhão de pessoas já passou por mim na borracharia. Então, putz, imagina o tanto de gente boa, tanto de gente boa passa por lá. Quantas pernadas eu já tomei, quantos assédios já tive, quantos terrores psicológicos de clientes desequilibrados já tive que absorver e fora da minha casa. E aí eu tava nessa situação e aí, nessa hora, eu comecei a chorar. Depois que acabou a situação. E ali eu ressignifiquei. Porque nessa hora eu olhei para Papai do Céu e falei, Deus, como é que você me deu essa habilidade? Aí veio toda uma história, sabe? Quando meus pais se quebravam e eu sabia qual era a palavra que ia engatilhar, mano. Para aquela situação aquela briga não aconteceu, eu tinha que entrar no meio. E eu ficava pequenininho ali ainda. E então, essa observação era Papai do Céu me preparando. E eu não choro, cara. Eu não me emociono, não é porque eu lembro da situação, não, que daí passou, mano. E esquece. Eu lembro que como Deus é poderoso na nossa vida. Vou te dar uma tarefa, por favor. Deus é poderoso demais, rapaz. É bom demais. Você vai assistir um filme, você já assistiu, mas você vai assistir de novo. A Espera de um Milagre, com Tom Hanks. A Espera de um Milagre. A Espera de Milagre. O seu dom é aquele lá. Não vou dar spoiler para quem não assistiu. Assista. Para você que está assistindo aqui é o seguinte.
A Espera de um Milagre e esse podcast. Assiste aqui, vê o que o Xará falou agora e assiste esse filme. O dom dele é o dom lá do filme. Que aí quando você observa essas partes, eu falei, cara, então se Deus me preparou para tudo isso, acabou, caiu tudo. Aí eu comecei a entender e comecei a observar, que eu não estava estudando ainda, eu comecei a observar como Aí era sim. a manifestação. E aí eu comecei a lidar, porque muitas vezes a gente é intolerante para as pessoas que a gente tem muita intimidade. Então quem vai conhecer a gente na profundidade é nossos esposos, nossos pais, são nossos irmãos, são as pessoas que estão muito próximo, porque a gente tem várias sombras, né? Várias personalidades para vários tipos de situações. Então, geralmente eu tento ter uma, duas só, três, mas eu preciso me adaptar dentro daquele ambiente. Nossa, você fala uma chave. Você já ouviu aquela que o pessoal fala que você é o reflexo daquelas 5 pessoas que você mais convive? Mas não é assim. Eu também não acredito muito nessa. É isso que você acabou de falar. Não é esse assim. É o que você acabou de falar, Leandro. Nós somos o reflexo, pode ser das 5 ou das 3 pessoas que você mais convive na sua intimidade. Perfeito. É o que você acabou de falar. Perfeito. Não é assim que você... Não. Não, porque senão É os 3 ou 5 que você convive na sua intimidade. A esposa, um grande amigo, um líder. Perfeito. Quem que tá na sua intimidade? Vai saber quem você é na raiz, né? Ou eles vão, que você falou na palestra, né? Não foi essa palavra, tem a frase sua que te impulsiona, como que é? De ser plataforma, de te jogar pra cima. Ah, tá. Uma frase sua, das pessoas que te levam pra cima ou aqueles que vão te levar pra baixo, né? É porque tudo é através de uma dor. Tudo, você é impulsionado. É para você que está assistindo, cara, imagina que tudo que acontece até você ter o seu processo de evolução na empresa, no negócio, ele está muito relacionado ao pessoal e depois para o profissional. Mas você entende que 95% ou mais vai ser de transformação na sua vida, vai ser pelas tretas, vai ser pelos problemas. Então, muitas vezes, você perde o emprego agora e você não está vendo que é uma oportunidade disfarçada. Mas se você observar, toda pessoa que perdeu o emprego, ele se evoluiu para uma coisa um pouco melhor. Tem grandes empresários hoje no mundo que só são os caras mais fodas do mundo porque alguém rejeitou eles de alguma forma. Então, aquele cara lá do Alibaba mesmo, Alibaba, sei lá, Sim, sim. ele não conseguiu passar no negócio do McDonald's, tipo, Isso de mesmo. 5. E ele fala exatamente isso. E eu tenho isso centenas. Eu só consegui ser quem eu sou, muitas vezes, porque essa vontade, mas a dor da separação daquela pessoa. E a segunda coisa é porque... Fala, pô. Aconteceu uma parada muito legal. Quando eu tava... Pô, a minha esposa, a gente tem 19 anos juntos, Que né? legal. Mas no começo do relacionamento, pô, e a minha mulher é engenheira de petróleo. Pô, eu tive que convencer ela a casar com Cara, um borracheiro. eu nem sei se ela é tubarão, se é leão, porque na entrada do Ela programa lá, né, ela, pá, aí você falou e ela, e ela entra com a posturona assim, não conhece ela, Eu tive e só que o vídeo ali. convencer, pô, ela a casar com um borracheiro, pô. Imagina só, uma posição toda Qual que é o nome direcionada. dela? Luana. Luana, pra conhecer a Luana, vocês vão lá tem no YouTube o corte lá do Shark Tank, a Luana, e É uma mulher foda pra vocês foram caralho. cair, que perguntou alguma coisa, respondeu respondeu ele. Eu falei, caraca, Ela é uma bicho. ela é, cara, ela é os bastidores, sabe? Ela é os bastidores. Então, do lado, eu sempre falo que na frente. Porque a mulher, Xará, a mulher é uma parada sinistra, sacou? Porque a mulher, velho, eu sempre falei isso e sempre acreditei nisso e sempre vi isso e sempre observei isso. Imagina só o cara que observa tudo. A mulher, ela tem um poder, mano, de fazer o cara ficar mais foda, velho. Fazer o cara ficar fudido de resultados. Mas ela também tem como fazer o cara ficar um frouxo, um idiota, um cara que não tá nem aí para as pessoas. Por quê? Porque a mulher, quando você tá num relacionamento, você começa o seu relacionamento, o que o homem quer? O homem quer duas coisas, mas o homem quer só duas coisas. Liberdade e validação, mano. E a mulher só quer também duas coisas, basicamente falando. Segurança e a segunda coisa, intimidade. Resolve essas duas coisas. Se você pegar as 5 linguagens do amor, até dá para você ler, mas sim. esquece as 5 linguagens do amor e só pega esses 2 códigos aí. Então, se eu tenho liberdade para voar e a validação certa, vai, amor, isso é incrível. Cara, você faz coisas incríveis, tô com você. Se der errado, mano, a gente vai fazer tudo de novo, porque a gente já começou a fazer isso, já a gente fez isso. E, ó, trabalhar certo, porque a maioria das mulheres, o que acontece? Quando começa o relacionamento,
Porra, é 3, 4, 5 todo dia. Certo? Certo. Aí na hora do namoro, mais ainda. Sim. Aí casa, continua na lua de mel. E depois disso vem o filho. Depois disso vem outra situação. E se essa mulher ela não perceber isso, ela deixa o marido na segunda, ou na terceira, ou na quarta vara da parada para trás. E a gente somos homens. Somos feitos, a maior índice de tudo que movimenta essa energia do mundo é o sexo e o poder do É a dinheiro. força do masculino. Né? A força do A masculino. força do masculino. E aí ela deixa, ela permite, porque ela já dominou o cara, e esse cara virou um bundão, e já dominou o cara, e aí aquela coisa que é a maior e melhor energia de Deus, que é o prazer do orgasmo, daquele momento, da intimidade máxima do ser humano, a mulher não tá sentindo prazer, tá fazendo só por fazer. Aí o que acontece? Os caras ficam bundão, o que eles fazem? Eles são bundão. Então, como eles são bundão, eles vão pegar outras mulheres, porque eles não têm coragem de terminar, não têm coragem de se posicionar. E aí o que eles vão fazer? Vão pegar a novinha, que vai dar uma trepada de 2 horas, 3 horas com o cara vai se sentir o quê? Poderoso. Poderoso, e fala, pô, Validação. é validação. O cara tem um negócio menor com a caneta Bic. Nossa, você é o melhor do E é planeta, isso. mano. Não volta mais. Lembra que o homem precisa de quê? Validação e liberdade. E Validação. validação, pô. Peguei. Você entendeu? Não, isso que você E falou, se a deixa eu te mulher falar. entende disso, Xará, isso que você acabou. falou aqui, salva casamento. Não, mas só o tempo Xará, todo. isso aqui salva casamento. Ah, quantos casamentos? Deixa eu te falar, salva casamento. Porra, do caralho, velho. Pros dois. Senta os dois, vem cá. Assiste. Cara, deve ter dado 1, 2 minutos. Salva casamento. Porque Porra. você falou dos dois. 100%. É 100%. Sabe por quê? Porque eu já vi essa história milhares de vezes na borracharia. Na borracharia, o que eu faço? A sua borracharia só falta você colocar um divã, Mas né, tem, irmão? tem, Ah. tem. E aí, muitas pessoas sabem o que Davi, eles falam? vê se você coloca depois. Ah, Vê se você acha alguma foto. Não tem como você errar, né? Porque você tá vendo ali. Mas alguma foto, alguma coisa aqui da borracharia do Leandro, pra quem tá assistindo. quem Depois sabe a gente que conta, espera fala lá, depois bem a gente rapidinho coloca. do Shark Tank, mas se tiver só pra eles entenderem. Vou Que dar eu- uma olhada aqui, vou dar uma Tá, olhada. valeu. Porque a pessoa, sabe, eu tenho uma premissa do quê? Que toda pessoa é uma enciclopédia se você souber fazer as perguntas certas, que é as PPS. Ah, Você sabe o que é PPS? não. Perguntas poderosas de sabedoria. Você tá quase igual Sócrates. Você entendeu? Você sabia que era isso? Hoje a gente faz um processo. Na psicologia tem várias abordagens, né? Aham. O que é a abordagem? O jeito que você trabalha com a pessoa que está ali com você. A TCC ela usa muito, que é terapia cognitivo-comportamental, perguntas. Então, a gente chama de perguntas socráticas. Que é exatamente isso. Boa, Só que eu não legal. tinha essa sigla sua. Isso aí, você já chancela essa porra sua aí, ó. Método Não, Leandro. isso aí eu aprendi numa formação, pô. Então inventa o seu, porque você explica melhor quem inventou esse aqui. Porque eu já entendi. Boa. Então tem o Sócrates, que na psicologia a gente utiliza, aí segura agora. Ele foi o primeiro coach. Legal, Ai, todo mundo, bicho, o cara antes de Cristo ele já fazia isso. legal. Aí, o que é a ferramenta mais poderosa de um processo de coach? O coach verdadeiro, né, Aham. professor? Porque o coach é maravilhoso, cara. Não, lindo. Perguntas poderosas. Você matou. Legal. Mas como que você utiliza aí o PPS? Então, quando eu percebi isso, eu vi que você tá falando todas que a as turma vai entrando pessoas, na borracharia. todas as pessoas, eu sou um eterno interesseiro, Você vai- interessado. Ah, Eu gosto de ouvir. que legal. Por quê? Porque tem duas formas de você A ser pessoa pra você é um livro, hein, inteligente. Xará? Ó, você tem como você ser inteligente. Você sabe a diferença de inteligência para sabedoria? Não. Inteligente é aquela pessoa que erra e aprende com o erro. E a sabedoria é quando você aprende com o erro dos outros para não errar. Muito bom. Aí, ó, todo mundo é uma oportunidade, pô. Todo mundo é uma oportunidade de aprendizado. Então você senta na cadeira de aprendiz. Eu tô falando muito com você pra gente estar aqui. Mas Você se sabe eu quem tivesse fez sentado, isso? eu analiso tudo, pô. Xará, eu não sei se a gente conectou ou vou passar uma lista pra você. Sabe quem fez isso que você acabou de falar? Que você tá falando, eu falei, cara, será que ele leu? Isso que você acabou de falar é quem fez isso. Isso há mais de 100 anos. O Napoleão Hill.
O que ele fez naquela época? Ele era um cara de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Já li Napoleão Hill com força, Não, ele tem vários livros. O Mais Esperto que o Diabo, se você não viu, você tem que ler. Então, mas a Lei do Triunfo, o principal livro dele, 600 páginas, o que ele fez? O que é a Lei do Triunfo? Exatamente isso que você acabou de me falar. Ele falou assim, cara, por que aquele cara é milionário? Por que aquele é bilionário? E como que eu consigo chegar lá? Vou elaborar um processo de perguntas e um questionário, vou falar para eles que eu estou escrevendo um livro. É como que você falou a diferença do interesseiro, do... Como que é? Sabedoria. Não. Do inteligente pro Não, sábio. do interesse pro interesseiro. Interesse, né? Diferente de interesseiro. Eu vou mostrar interesse. Aí o Napoleão Hill foi... Aí o Leandro Freitas é bilionário. O Leandro, cara, e aí? Como que você virou bilionário? Não, ele fez isso. E aí ele pegou... Na época dele, né? Os bilionários do mundo, e escreveu a Lei do Triunfo. É exatamente o que você falou. Ele foi aprendendo com os erros e acertos e escreveu um livro. É muito legal quando você tem essa percepção. Não, o seu livro, inclusive, já está pronto na sua cabeça, você sabe, né? Se tiver tudo gravado aqui, a gente vai colocar. Não, Histórias da Borracharia. O segredo milionário de quem vem arrumar o carro. Boa! Porra, você já tem as histórias aí, dá um livro de, no mínimo, 200 páginas. Muitas histórias. Isso é 0%. É 0,2%. E porque são muitos aprendizados. Por que eu não traio? Você sabe por que eu não traio minha esposa? Não. Já dá a dica pros homens, então. Cara, sabe por que eu não traio minha esposa? Porque, primeiro, é um processo espiritual. Na borracharia, eu vi muito cara que chegava lá e, muita gente, muito homem, fila da mãe, vai se identificar do que eu vou falar agora. E os caras chegavam lá e eles falavam meio assim, nossa, Leandro, eu tô com uma novinha maravilhosa. E aí eu falei, pô, mas... E eu sempre interessado. Tá mesmo? Caraca, nossa. Eu vou falar muito a verdade, muito na profundidade, hein? Eu sou um cara muito profundo. E aí eles falavam... Eu nunca falei isso no podcast, nunca falei essas paradas, tá? Aqui mas a gente tá tão... Você tá no Goiás, Ceará. Exclusividade aqui, viu? Tô à vontade. E aí o cara chegava lá e... Nossa, Leandrinho, tô com uma novinha maravilhosa. E aí, primeira coisa que eles faziam? Mostrar. Aí eu falei, nossa, que filé. Que filezinho. Na época eu não tava tão evoluído ainda, né? Sim, sim. Que filezinho. E isso eu tô falando desde 14 anos de idade, tá? Eu tô com 45. Fiz 45 agora, semana retrasada. Então... eu escuto essas mesmas histórias com pessoas diferentes. Só muda o arquétipo e a pessoa, mas é a mesma dinâmica. E aí esse cara falava assim, eu falei, nossa, que legal, mas, porra, você não é casado? Porra, eu tenho 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos, mas eu tenho que ter uma coisa que dá uma pimentada no relacionamento. Eu falei, é mesmo? Olha. E ele sempre falavam a mesma coisa. Cara, pô, mulherzinha do interior, boa, gente boa. Aí tem uns caras que fazem sempre assim, não sei o que é isso, né? Mas fazia isso aqui, ó. Filezinha, rapaz. E a menina precisava, trouxe do interior, aluguei um apartamentozinho, botei na faculdade, ó o cálculo, mano, a parada é profunda. Botei na faculdade e, 2 a 3 vezes na semana vou lá, pô, me trata como um rei, não preciso procurar puta, não preciso procurar, não preciso, e eu cuido dela e ela... Eu falei, tá, então é uma troca, né? Você sabe que é uma troca e você gosta dessa troca. Não, aí a maioria falava dessa forma. Eu falei, tá, até não ter um volume de informação, eu não falava nada. Morria de rir. Falava, pô, o cara é foda pra caraca, ó. Com um provedor de casa, um homem. E aí, pô, tá vendo que a mulher não cuida dele direito, ele foi buscar outra agora e não larga a mulher. Só que tem a parada da provisão divina, né? E aí a repetição de padrão, puf, peguei o algoritmo. A inteligência artificial, antigamente que não tinha. Puf, o algoritmo bateu. O que acontecia? Até então, é a mesma coisa da droga, é a mesma coisa da bebida. Você começa a beber por quê? Porque, primeiro, pelo ciclo de pessoas que você está no meio. E aí, geralmente, você não é um descoladinho, né? Então, você vai ter o descolado que bebe e você vai testar ali, você tem que beber. Beber, fumar e fazer um monte de outras merda. Dentro disso, você vai fazer uma neuroassociação.
Porque nessa hora que você bebeu, vai ser um momento muito feliz. O diabo não vai jogar pelo lado errado. Ele vai botar você para beber num momento muito feliz. E nesse momento muito feliz, você vai ter sensações maravilhosas, porque você alinhou muito prazer de felicidade com a bebida. E a bebida, Sim. quando você começa a beber, ela é massa pra caramba É. mesmo. Já bebi pra caramba, então eu sei falar com autoridade que eu tô falando. Depois, vai acontecer de novo. E você vai repetindo o padrão, repetindo o padrão. Só que vai chegar um momento que você vai começar a contar a história. Que você escuta a história. Porra, tomar uma depois do trabalho pra dar aquela relaxada é maneira. Ah, o network não, depois que você trabalha. O happy hour é maneiro pra caramba. Aí depois, teve um problema sério. Pô, vou tomar uma aqui. Pô, hoje tá foda. Tá difícil. E aí você vai associando tudo isso com bebida. São associações. Até acontecer o quê? O hábito. E como a gente, o domínio do nosso corpo e da nossa mente está relacionado a 95% de inconsciente das coisas que você não tem consciência, porque já entrou no hábito, é a mesma coisa dirigir. Fica automático, né? Você dirige, fala no celular, fala tudo. Você teve essa dominância. Com a pessoa que está traindo é a mesma coisa. Ela começa a trair, então ela acha que está no domínio. Até chegar um momento ela começar a fazer o quê? Se apaixonar. E aí, quando ela se apaixona, a paixão é estado mental de retardo, é um retardo mental. Você faz coisas que você não faria, você perde a noção do tempo. E aí ele se apaixona pela novinha. E aí, diretamente, pô, imagina, geralmente esses caras tinha autorização dos pais da novinha. Porque ele não falava que era casado. Então os pais amavam. Pegou a mulher do interior, levou para a cidade grande. Tá mudando a vida dela. Tá mudando a vida dela. Não é isso? E aí o que acontecia? Ele se apaixonava. E quando ele se apaixonava, ela sabe que era um interesse. O que ela fazia? Ela deixava indiretamente um beijinho escondido no lugar, um cheiro no outro, um telefone, uma mensagem. De propósito, para a matriarca pegar. E aí o cara apaixonado, a mulher descobria, batia, ele, se fuder mesmo, acabou a parada toda, batia o macho alfa, e largava. E aí o que ele fazia? Ia morar com a novinha. Logo depois, era poucos meses depois, repetiu o padrão. É isso. Repetiu o padrão. Porque ele não tá no ritmo da novinha, pô. A novinha quer fumar, quer beber, quer sair pro rock, quer fazer as coisas, quer ter os amigos. Ela só queria dar pro cara, pô, por interesse. É um jogo de interesse. Só que ele não quer mostrar pra todo mundo que tá com coroa. Faz sentido? Total. E aí, o cara entrava numa psico, porque quando a mulher é traída, ela arranca até a sua alma, então não trai. É inteligente não trair. É inteligente. Porque se trair a mulher traída, ela arranca a sua alma e mais um pouco. O seu espírito vem junto. Então, quando ele saía apaixonado, ele não dava valor para esse detalhe. Fora que destruiu uma família. Sim, sim. O impacto, principalmente se tiver filho, para a mulher que ficou, né? E o que acontecia? A mulher, o cara, depois passava na borracharia de novo, depois de um tempo. E teve um cara que falou que eu era o capeta. Porque se avisou. Ele falou, Leandro, sai daqui, macumbeiro. Aí eu falei, que macumbeiro, cara? Você tá julgando quem faz esse tipo de... Eu nunca julgo ninguém, sabe? Sim, cada um tá na sua linha, não tem... Mas ele usou esse arquétipo, sabe? Sim. De falar essa... Aí eu falei, não, cara. Depois eu fiquei encucado. Mas por que você tá falando isso, mano? Uns 2 anos depois. Caraca, tudo que você falou aconteceu na minha vida. Você botou uma praga na minha vida. Eu falei, que nada, mano. Aí eu falei... Profético. Aí veio o quê? O padrão, pô. É um padrão. O padrão se repete. E o padrão se repete pra tudo, pô. Pra tudo. Porque tudo que a gente faz é de forma inconsciente. Cara, você tá muito doido. É muito doido. Então, você falou outro livro agora. É muito doido. Xará, tem outro livro. Cara, eu vou te passar a lista. Deixa eu te contar. Porque você tá falando tudo. Se você não leu, você lê, você fala, isso aqui eu já sabia. Pois é. Só que o cara, ele chama James Clear. Ele escreveu um livro que se chama Hábitos Atômicos. O que você falou é exatamente isso. Ele faz um diagrama dos 3 círculos, só que você melhorou agora. Ele fala da identidade. Os 3 círculos dele é o quê? O primeiro aqui, identidade. O segundo, que você falou, tem 5 minutos que você está falando aí, hábitos. E o último círculo que você tem que tomar cuidado, que você tem que olhar para ele, que você tem que se preocupar, deixa ele por último, que são as metas ou objetivos, né? O que o James fala? Que, cara, se você não sabe quem você é,
Os seus hábitos vão te engolir. Então, a primeira coisa que você tem que saber Perfeito, é a sua identidade. Quem é o Leandro? perfeito. Quando a gente fala nesse processo de família, de traição, tem a ver com caráter, né? Então, assim, cara... Repetição de padrão, a maioria. Eu lembro um podcast que eu vi do Flávio Augusto, e ele fala assim, cara, ficar com um monte de novinha, uma diferente, todo dia, qualquer homem faz. Qualquer homem, pode ser feio, bonito, pobre, qualquer homem. Agora, você ficar com a mesma mulher, 5, 10, 20, 30 anos, cara, transando com a mesma mulher, 20 anos, esse cara é o brabo. Esse cara é o brabo. Ah, mas ela tá gorda. Mas por que ela tá gorda? Paga uma academia pra ela, faz alguma coisa. Ah, mas ela tá chata. Fala isso pra ela. Vai fazer uma terapia de casal. Ah, mas ela... Ué, é você, irmão. É o que você discorreu por um processo tão poderoso que é bíblico. Ai, é porque não tem como a gente fugir, né, cara? O negócio é tão poderoso que a Bíblia veio... É tão milenar. Mas, vamos falar de hoje, né? Da psicologia e científico. Que é o processo de... A força masculina é o quê? Que você falou uma palavra poderosa. Provisão, cara. Bicho, isso aqui, eu nunca tinha escutado desse jeito. Por isso que eu tô te falando, você tem que fazer psicologia. E eu vou te falar uma parada, sabe por quê? Xará, confia. Não tem esse maluco aí que escreveu o livro? Ele deve ter passado pelas mesmas tretas que eu. Certeza, Xará. Aí agora eu vou te falar uma parada mais irada. Você falou ainda. igualzinho o cara, só que você falou mais... Não, eu vou te falar... Esse jeito seu, se você fala, irmão, nós temos, sei lá, 150 milhões de brasileiros, não sei... Você vai pegar 90% da população desse jeitão que você fala, todo mundo entende. Tá doido, mano. Porque pra entender ele aqui, não é todo mundo, mas do seu jeitão, o seu legado é esse, irmão, tá? Rapaz, muito louco. É você pegar isso aqui e falar desse jeito seu aqui. Agora eu vou te falar, sabe como eu sei disso? Você sabe como? Porque eu sou bonito, pô. Eu tenho uma autoestima muito boa. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu gosto. Identidade. Eu gosto muito de mim. Primeiro eu, depois minha família, pô. É isso. Como é que eu não vou estar bem... É pra tratar as outras pessoas, morre pela... Ah, tá, tem aquele papo, né? Caraca, bicho. E eu consegui descobrir isso, por quê? Porque uma história que um brother me contou. Falou, meu irmão, o que é mais importante pra você? Eu falei, o tempo. Ele falou, que tempo, Leandro? Eu falei, é o tempo. Hoje em dia a gente tá na correria, então quanto mais tempo você tem, então o rico tem dinheiro e a coisa que ele pede é tempo. Aí ele falou bem assim pra mim, Leandro, não é o tempo. E eu vou te provar que não é o tempo. Aí eu sou um questionador. Falei, tá, então me prova. Ele falou, então beleza. Nos Estados Unidos rolou um papo que aconteceu veridicamente, tá? O cara foi preso adolescente, 12 anos, 13 anos, ficou 25 anos na cadeia e teve a oportunidade da condicional. Ah, tá. E aí, quando ele saiu, ele não conseguiu ficar na sociedade. No segundo dia, ele foi e matou um cara, pai de família, crente, cristão, para voltar para a cadeia, porque o ambiente dele era a cadeia. Ele era o rei da cadeia. E aí ele achou a primeira pessoa e matou. De novo. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou revoltado, tal, e aí esse cara trouxe esse cara para mim. E falou, Leandro, se esse cara que saiu aparecesse na nossa frente agora, eu e você... E ele só matou um, tá? Podia matar um monte de gente. Ele só matou um pra voltar. E ele falou, e se chegasse na sua frente agora e falasse assim, Leandro, você escolhe. Ou eu, Leandro, ou você, Leandro, morre. Eu falei, Leandro, já morreu 10 vezes, que eu quero viver. Então eu falei, qual é a mais importante? É o tempo ou é a vida? Aí eu falei, é a vida. E aí eu questionei já na hora e falei, cara, a vida. Mas o que adianta o tempo se você não cuida do corpo, se você tá com a mente toda fodida, se você tá isso? Então a galera, sabe? Aí ele foi, mano, e já mandou logo uma parada que ele falou assim, cara, e se eu te falar que não é a vida que é mais importante? Eu falei, não, mano, você já me convenceu, 100% não, eu já a vida. achei que já tinha acabado. 100% a vida. Ele falou assim, Leandro, não é a vida, mano. E se esse cara aparece de novo pra você... Mas as pessoas agora é suas filhas. Quem morre? Aí eu falei, porra, eu, velho. Então você morre pelo quê? Pelo amor. Então a coisa mais importante é o amor, mano. Você entendeu? É o amor, pô. Então as pessoas estão fazendo tudo para dar uma condição para ter tempos de qualidade. E se você inverter o papel, porque Deus é amor. Deus é amor. Todas as outras coisas vão acontecer em consequência disso.
Então, quando eu entendi essa parte do relacionamento, de você estar com a mesma mulher, eu falei a vida toda, eu tive várias tretas, vi minha mãe trair, vi meu pai trair. Eu falei, a primeira coisa que eu não pode repetir é o padrão, porque tende a eu largar, tende a eu repetir o mesmo padrão. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso. E como eu fiz isso? Pô, autoestima, antes de casar eu pegava todas e mais um pouco, e eu via que era tudo a mesma coisa, só mudava o gemido, pô. Sim. Tinha a pessoa que gostava de uma posição, tinha outra que gostava de agressão, tinha outra, baseada nas premissas do que plantava na cabeça da pessoa. É. E aí eu falei, cara, então, na verdade, como eu posso me tornar um eterno apaixonado pela minha mulher, pô? Porque quando eu conheci ela, eu me apaixonei, gostei, amei. Por que muda o pensamento? Por que muda? Porque você vai mostrando a pessoa que você é na verdade. Então, depois da paixão, As sombras que você é falou, o amor, pô. E o amor o quê? É o respeito, a reciprocidade, é o carinho que você tem pelo outro, é o zelo que você tem pelo outro. E aí, quando você está apaixonado, você usa 5 linguagens do amor, pô. Você dá presente, tempo de qualidade, toque, palavra de afirmação, leva para sair e faz muito. Aí, quando acaba, você fica lá assistindo Netflix com um barrigão, comendo, não faz porra nenhuma para agradar. Ah, vamos sair não, vamos isso não, vamos fazer isso não, não. E aí mostra quem é você pelas suas sombras, você transporta isso. Esses caras aí que preferem escolher a mãe do que a própria a esposa que está do lado, são os que não desmamaram ainda da porra da saia da mãe, e a mãe é uma narcisista da porra também, e sabe disso e usou. Aí como é que eu falo isso? Na borracharia. Na borracharia tem tudo, Léo. Tá doido? Lá na borracharia chegou a semana agora, ó. Ninguém vai saber quem é. Não. Ninguém vai saber quem é. Não, semana já tem uns meses. Não, mas vai subir depois. Não, assim, mas não vou dar nome, não dar nome aos bois, ninguém sabe. Então posso falar à vontade. Chegou um casal muito legal lá na borracharia com a mãe. E aí eu troco ideia, tô lá fora, daqui a pouco eu troco ideia e, pô, eu sou pai, pô. Aí eu vi o casal bonito, eu falei, e aí? Quanto tempo vocês estão juntos? Ah, tem 10 anos, pô, que legal, cara. Sua esposa? Não, minha namorada. Eu falei, o quê? Namorada? Mas 10 anos, mano. Ela já tem direito a tudo seu. Bora junto? Ah, aí eu peguei, direcionei isso e falei, peraí. E eu falei, quando que é o filho? Não, pô. Aí eu vi que ele se mexeu na hora e a mãe estava do lado. Pô, já deu uma mexida. Aí eu olhei na hora e eu falo. De novo analítico. Eu falo na hora. Eu falei, é mesmo. Só que eu falei assim, pô, mas você já tem o direito. Quando eu olhei pro lado e eu já mandei logo umas na hora, que eu já percebi já percebi que o cara era o filhinho da mamãe e já percebi que a mãe gostava de ser a mamãe do filhinho. E aí o que aconteceu? Eu falei para assim, falei, não, pô, você já era para ter casado. Não, não vou casar não, pô. Morar assim junto já tá bom. Eu falei, você tá maluco, mano? Rapaz, você sabe que o sonho de uma mulher é casar, porra. Aí eu olhei e a mãe já deu uma levantada no corpo, eu já observei a atitude na hora. Deu uma levantada no corpo, eu falei, você sabe, pô. Aí ela, quando eu olhei pra mulher, velho, tava chorando a mulher do cara. Tipo, você salvou ela. Chorando. Você salvou ela, irmão. Aí depois que aconteceu isso, mas tudo sutil. Tô falando de um jeito mais assim, mais sutil. Sim, aí eu entrando, falei, tá, mas como que vocês não são casados, pô? É o sonho dela e, pô, vai gastar, mas que porra nenhuma, velho. Aluga uma fazenda Airbnb, bota só o chegado, porque casamento é foda, que tem um monte de infiltrado ali que não tá nem aí pra você. Mata um bezerrinho lá, um porco lá e cerveja pra todo mundo, e quem bebe, bebe, quem não bebe. E você fica a tarde toda no lugar, então você resolve um problema. E resolve ali a realização. Ela era um pouquinho cheinha, então, psicologicamente falando. E aí eu falei, e o filho, é pra quando? Não, não vou ter filho não. Eu falei, o quê? Não vai ter filho não, porra? Aí a mãe, não precisa, né? Eu falei, é mesmo. Aí na hora eu já olhei pra mãe e falei, na hora, mano, na hora, assim, puf, já veio a voz, puf, já aquele sentimento. Já olhei pra ela e falei bem assim, você é separada, né? Aí ela falou assim, sou, pô. E não preciso de homem nenhum para cuidar dos meus filhos. Ela tinha 3 filhos. Aí eu falei, lógico. Aí na hora eu brinco, né? Aí eu falei assim, lógico. Mãezona, gigante. Porra, teve que sustentar esses 3 bezerros aí. Porra, foi difícil pra caraca. Foi o marido largou. Teve que ser pai, teve que ser mãe. Porra, mas você teve, porra, é passado. Imagina quando você ficar velha. E ficou presa lá, né? Imagina quando você ficar velha. Pô, o netinho aí, Deus é bom demais. Tinha uma infiltrada lá.
que era uma cliente, tava ouvindo tudo. Ela, não, tem que falar, eu tenho que falar. Chegou e falou, você tá doida? Eu tenho 3 netos, que é a coisa mais maravilhosa da minha vida, tá doida, é a coisa... Você vê que o exército de Deus fica rondando? Perfeito. Nessa Deixa eu hora... ajudar o Leandro ali. Na hora, ela falou bem assim, aí eu falei pra ela bem assim, cara, olha só, naquela época, é aquela época, pô. Agora, imagina só, Isso é você vai sabedoria. ser a maior vó do mundo, porque naquela época você não tinha tempo pra cuidar de 3, trabalhar, você não tinha tempo, imagina o estresse que é, mas agora você está aposentada, você pode deixar o seu filho voar, porque eles estão novinhos ainda, eles vão casar, vão ter filho, e você vai poder ficar a maior parte do tempo com ele, porque você mora pertinho. O sonho de qualquer sogra é poder ficar com os netos. Porque agora ela tem tempo para isso, porque tá ficando velha, não tem mais essa afetividade com os filhos, porque os filhos estão tudo em um lugar, no outro, vê só de vez em quando, e o netinho é tudo. Aí ela começou a olhar de um jeito diferente, e a mulher só nos trancos. E aí eu falei, olha só, olha para mim, cara. E aí eu já tava com intimidade com a mãe, então eu já podia falar essa porra. Falei, ó, você vai ter que ser vó, hein, pô. Aí a velhinha lá, tem que ser vó mesmo. E aí eu falei, pô, e você sabia, mano, que se você não for pai, tem 2 coisas que vai acontecer. Ou ela vai te largar, ou ela vai matar o sonho dela. E se ela matar o sonho dela, você Porque a segurança e a intimidade dela, né? Você tá fudido, sabe por quê? Porque você vai matar a sua geração toda, brother. A sua geração toda. Morreu, o seu gene morreu, a sua espécie ali. Então, o legado acabou. Aí a mãe já... Eu falei, e a culpa é sua? Porque, ó, tem que desmamar o bezerro. Agora dá licença que eu vou remendar um pneu aqui. Tem que desmamar o bezerro. Não, detalhe. Quando eu falei isso, tem que desmamar o bezerro. Mas tudo numa brincadeira, mas tudo com fundo lá na alma de verdade. Sim. E aí eu falei assim, e você sabe... E é nessas horas que a pessoa mais percebe, Leandro. Lógico. Sabe por quê? Porque o ambiente, né? A gente vai mostrar o layout da borracharia. Ele não é tão frio. Olha entendeu? Só, tem uma outra coisa para contextualizar, que nessa hora eu falei para ele bem assim, irmão, o sonho de toda mulher, da grande maioria da mulher, é ser mãe. É a fêmea. Ela veio para quê? Para É de toda, tá, Xará? É de toda. Isso é psicobiologia, é de toda. Então, mas eu não quero ter filho. Perfeito. É porque você não tem essa consciência. Tem mas as você tretas, quer, tem os traumas, tem as paradas por trás, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas eu falei isso, e eu falei, o seu sonho é ser mãe, pô. Ela já tava chorando, balançando a cabeça, sessão pesada de terapia da porra toda, e eu falei... 10 sessões em 1 hora. E você vai matar, eu falei isso pra ele, você vai matar isso dela. E o que acontece quando acontece isso? Vai ter uns viés. Ela pode ficar revoltada, porque ela matou o maior sonho da vida dela. Ela pode virar alcoólatra, ela pode te trair, ela pode fazer um monte de outras coisas, porque ela não vai... É como se você... Você incomoda ela sem ela saber, no inconsciente. 100%. No inconsciente. Mano, quando eu saí dali, beleza. Saí, a gente abraçou. Eu falei, abraça sua mina aí, dá um beijo. Aí ele também foi um cavalheiro, sacou? Depois ele sacou a parada, ele sacou que ele tava só repicando o padrão, porque eu falei, você tá repicando o padrão da sua mãe. Aí ela toda cheiona, né? É mãe, é pai. Eu fui lá na jangulada dela e pau, cortei. Sabe o que eu falei? Cheguei pra ela e falei bem assim, se você não fosse mãe, você não teria essas 3 bênçãos que você tem. Nossa. Então, como é que você quer uma coisa, que você não quer uma coisa, que se não fosse por você, ele não estaria aqui hoje? E que a melhor riqueza, a maior riqueza, é seus filhos, né? Então, como é que você quer matar o sonho da sua nora, né? É nora, né? Nora. Da nora. Achando que não é. Porque a vida hoje sempre foi difícil, a vida passada sempre foi difícil, a vida lá era até pior, porque hoje a gente tem uma liberdade de fazer coisas maravilhosas. Se a gente não cuidasse do nosso filho lá no passado, dava merda do mesmo jeito, pô. Porque não é sobre isso, é sobre repetir um padrão. E aí, quando você repete padrão, você instala ali um drive da cabeça da pessoa e já era, pô, já era. E aí saiu dali, abraçou. 3 dias depois, ou 4 dias depois, a mulher me manda um textão. Porra, Leandro, você falou tudo que eu tava passando. Você foi um agente de Deus para falar aquelas coisas. Tô passando por uma situação terrível nesse relacionamento, assim. Parece que você tava numa bola de cristal descobrindo tudo. Aí eu falei, cara, que bom. Só que elogios para mim,
Não, entendi. Eu aprendi uma É parada. as iscas, né? Tem que tomar cuidado. Não, porra, eu já tomei muito na bunda por causa disso. Sim, sim. Porque a gente é o quê? É o nosso perfil. Mano. Ué. Aí eu falei, tá, beleza. Obrigado. Só que eu lembrei de uma coisa importante, mano. Cada um tá no lugar que está porque tem que estar. E a gente não é o salvador. E aí eu perguntei pra ela uma coisa, que um amigo meu, ele tem uma mentoria espiritual. Ai, E esse amigo Quem espiritual é um amigo, é o Islane. Esse cara é bacana É demais. lá em Vitória? É. Ele não Pô. faz mentoria espiritual, não. Ele é meu amigo e a gente troca. Ah, E- pô, eu, senão eu lógico, já ia lá, é o pô. mentor. Eu já ia marcar pra eu ir. Quando que é a próxima? E esse Islane, pô, Islane, você é irmão. Muito bom. E aí eu todo feliz, velho, trocando Você já ideia. ia mandar um aluno pro cara. E aí eu trocando ideia com ele, Ai, e ele falou, ai. Leandro, você tá ajudando muita gente, hein? Aí eu falei, eu tô mesmo. Aí o peitinho de pombo, puf, levantou na hora. Você não sabe ou sabe? Não. O que significa? Manda na do meio aqui, Davi. Manda na do meio aí. Sabe o que significa nosso nome? A do meio? Acho que fica melhor. Não. Leandro. Homem-leão. Agora eu vou te falar uma coisa. Homem-leão. Meu nome é José Leandro. Ah, toma. José é o nome do meu pai. É mesmo? Ah, mentira disso. Tô falando sério, pô. Ah, não, Tô Thiago. falando sério, pô. Ah, não. Eu falo Leandro porque é da borracharia do Leandro, mas é José Leandro. Então tem toda uma história, pô, do poder. Mas é muito antes, antes do seu pai e da sua mãe. Você entendeu? E aí, quando eu entendi isso, mano, o que acontece? Eu comecei a entender que é como a gente olha as coisas, sabe? Olha que legal. E o poder que tem nas coisas, sabe? Então a gente tem que ficar muito sensível. O Porque que você isso- fez com ele aí, ó, vou te dar Agora, você que é psicólogo, que entrega um conteúdo máximo, me explica na psicologia o que eu fiz. Vou te explicar Porque agora. faz de forma- Mas antes, olha só. Existem dores. Olha o que você fez. Ah, tá, do carro, desculpa, deixa eu lembrar. Aí o Islane falou pra mim, tá ajudando muita gente. Aí eu estufei meu peito de leão e tomei, todo tirando uma dele, falou assim, ó, cuidado com karma. Aí eu falei, que karma, mano? Eu tô fazendo bem. Karma. Tem gente que tá vivendo É aí que essa pega. experiência porque precisa evoluir. Então, se você for ajudar, Leandro, pede permissão. Eu falei, que permissão é essa, velho? Pede permissão. Faz assim, você quebra. Aí ele foi lá, ele é muito profundo nas paradas também. Ele falou, você tem que ir lá no tal lugar e pedir permissão. Qual é a permissão? Você me autoriza o que eu tô falando? Você me autoriza a fazer isso? Porque se a pessoa não autorizar, vamos imaginar no mundo espiritual. Imaginar que as entidades lá estão fazendo um trabalho perfeito naquela vida para a pessoa evoluir. E aí chega um doido e quer quebrar, Estragou, né? quer Agora fazer a pessoa não. evoluir. Ah, entendi. Aí, tipo assim, opa, não, peraí, isso aqui não é meu. Eu tô aqui dominando, já tem anos aqui, tô botando um monte de terror psicológico, botando um monte de treta, botando um monte de situação, e você quer ajudar a pessoa na porrada só? Aí a Eu tinha pessoa, pensado nisso. esse karma Rapaz, esse karma... E eu só pude fazer isso porque eu já tive várias experiências espirituais. Uhum. Sim. De ser uma manifestação, de falar algumas paradas pra mim, e essa manifestação, que era de uma vibração não muito evoluída, falou umas verdades que só eu sabia, mano. Só a minha intimidade. Aí eu falei, opa, o mundo espiritual ele é mais vivo do que as pessoas imaginam. Não é que é mais vivo, né? É vivo. É que as pessoas não têm essa consciência, algumas. a gente tá falando de Porque a coisas gente muito tá aqui, profundas. mas tá acontecendo muita coisa É. aqui. Ontem, da gente ter se conectado, Perfeito, cara, perfeito. acontece outras coisas. Mas a questão que eu tô falando é assim, o que você falou do caso aí do rapaz, existem dores. Eu pego que eu vou te falar que eu acho que você pode Legal. dar uma olhada pra esse caminho, tá? Legal. De verdade. Existem dores de homem, olha só, existem dores de homem que só outro homem pode Legal. curar. Beleza? Beleza. Tem Perfeito, psicóloga concordo. mulher e psicólogo homem. Mas existem dores de homem que só outro homem pode curar. Muito bom, muito Porque se fosse talvez uma mulher falando pro cara da borracharia toda a situação, o cara, como é um outro homem, é porque, lembra dos polos? Quem falava muito isso é o Jung, mas as abordagens de maneira geral na psicologia, principalmente a TCC, ela conecta com esse processo dessa relação.
Então, o que você fez foi porque você é homem, você enxergou a dor de um homem. E aí você cura. Porque desde o começo você está falando desse processo da cura e tudo mais, das dores. Então, quando você tem esse olhar... Só que assim, quando você cura o homem, você cura o sistema dele. O sistema dele é o quê? É a mulher, é a mãe, é a sogra, é o filho, é a irmã, é o chefe, é o colaborador da empresa dele. Você tá pegando o que você fez? Então, é esse olhar que eu tô falando pra você. Confia em mim. Entra na psicologia só pra você ter... Você já é, tá? Não, irmão. É porque, assim, diploma, tal, bicho... O que a sabedoria, de maneira geral, tá na Bíblia. Provérbios, eu não sei qual que era, não sei se é o 4, tá bem no comecinho. Salomão falava isso. Cara, a sabedoria vem do seu processo de você entender e colocar em prática aquilo que você sabe. Não basta você ler um livro. Você leu e colocou em prática o quê? Boa. Quando você fala, eu sou... Cara, você é o cara mais sábio que tem. Boa. Porque às vezes o cara escreve um livro, mas ele nem pratica aquilo. Boa, Ou ele escreveu, ele nem sabe por que ele escreveu. Você vive, né? Você... Total. Eu sigo você, né, nas redes sociais e você... O que você tá falando aqui, você é. Eu É um lifestyle. Eu não consigo mudar. Na psicologia, você vai levar esse papel. Deixa eu ver se esse aqui... Mas a gente vai anotar um monte de coisa depois que acabar aqui. Não, mas esse é assim, ó. Eu nunca falei isso também em podcast. Nós temos um comportamento. Um comportamento de quê? Vamos dar o exemplo do seu colega aí. Um comportamento de não querer casar. Comportamento, né? De se comportar, do gerúndio, de fazer algo. Casar. Não quero casar. AR, né? Ou R no final, né? O gerúndio lá. Uhum. Casar. Então é um comportamento, beleza? Só que antes desse comportamento, Xará, teve o quê? Um sentimento. Antes de você executar alguma coisa, você sentiu algo. Deixa eu falar, você já faz isso, tá? É só um diagrama para você levar e para entender. Aqui. Teve um sentimento lá no seu colega da borracharia. Um sentimento de quê? De pertencimento da mãe. Perfeito. Um sentimento o quê? De insegurança. Então eu vou deixar aqui a minha mamãe e vou ter que assumir o meu lar. Ele sentiu alguma coisa para ele ter esse comportamento do não casar. Só que antes desse sentimento teve o quê? Entendi. Um pensamento. Uhum. A gente fala na psicologia de pensamentos intrusivos, né? Você fica pensando um monte de coisa. E aí, pasme, de 85% a 90% dos pensamentos não acontece. Eu sei. Principalmente a pessoa ansiosa, tá? Uhum. Porque a ansiedade é, nossa, isso, aquilo. Então, esse colega nosso, ele pensou, mas se eu casar, minha mãe vai ficar chateada comigo. Mas se eu casar, eu vou ter mais uma responsabilidade. Mas se eu casar, eu vou ter que ter filho. Mas se eu casar, será que eu quero ter filho? Ele ficou pensando um monte de coisa. Baseado ainda no futuro, vendo a mãe passando perrengue lá. Né? Vamos chegar lá e agora. Ó, você é foda. Você já faz. É isso agora, ó. Antes do pensamento. É aqui? Comportamento de novo. Né? Não. O que você quer ser de novo? Mas eu vou te falar. Que é onde você vai já direto. Crenças. E essas crenças que são construídas na nossa vida é o que você fala na sua palestra, irmão. As crenças que impulsionam ou as crenças que te limitam. Aqui é o segredo da psicologia. Legal. Nas crenças. Só que antes das crenças... Você já falou tudo isso aqui, tá? Nesses minutos que a gente tá aqui. Antes das crenças é o quê? O contexto. Aí pode ser qualquer abordagem da psicologia. Perfeito, Freud, Jung, o contexto, Becker. O contexto que gera a crença gera o pensamento. O pensamento, que gera um sentimento. Sentimento que gera o comportamento. Agora, perfeito. O que o Leandro tem faz? Tem um método aí, então já. É o método. É o método. Você já vem aqui, ó. Isso aqui, como que você fala? Você falou isso. Esqueci. É o resultado. Vamos colocar. Não, mentira. Consequência, foi a palavra que você falou no começo do podcast. Isso aqui é a consequência de alguma coisa. Você já vem aqui. Na causa. Isso aqui, bicho, é a historinha pra boi dormir. Boa. Tudo bem, isso é necessário. É depende porque o cara vai lá de cada um. arrumar o pneu, arrumar a roda, você tem com ele 1, 2 horas. Talvez ele volte depois. Eu entendi você. Aqui é bacana, você quebra isso rápido e você já vem pra cá. Porque muitas eu já vivi, eu vi.
Não, mas então, mas o cara confia em você sim, e ele não precisa ficar 2, 3 sessões para você. Não, irmão, já peguei. Pá, é isso aqui. Isso porque você é solto, né? Tem gente que fica 50 sessões. Por quê? Porque quer o dinheirinho do cara. Eu nem tô indo pra esse lado, mas tem, tá? Lógico que tem. Isso aqui é o que você faz, Xará. Antes do comportamento tem um sentimento, mas antes teve um pensamento. Isso aqui de maneira bem simples, tá? Talvez, lógico que Não, ficaria lógico, aqui 5 lógico, podcasts, mas com certeza. é o que você faz. Eu falei, cara, é a crença que você vai. Aí tem outra coisa que principalmente o Becker fala. Tem as crenças subjacentes e a crença nuclear. Quando a gente acha essa crença nuclear, é o show do milhão. É a mega cena do cara. Foi o que você fez com esse cara você sabe como é que eu borracharia acho? da mãe. Você já bateu ali, só que você já pegou o filho, você já pegou a mãe, você pegou a esposa, você pegou o processo do... Em 1 hora, bicho, você já foi na crença nuclear do cara. É o que você faz, Xará. E sabe o que acontece? O melhor? Eu pego essa crença pelas palavras. Sim. Você entendeu? A cura é pela fala, né? É Freud. pela fala. A cura é pela fala. E Ele já você falava isso. E aí você falou que eu falo pra homem. Tem muita mulher que eu faço. Não, eu tô falando, você cura homem, só que você, lembra? Você pega todo o ecossistema dele inteiro. Teve uma vez, mano, que eu tava no Esse evento. podcast, a mulher vai ver e vai assim, Ó, eu vou fazer um monte de corte, você vai ver, eu Ó. vou te colocar. olha só. As mulheres vão olhar assim, Escuta aqui, ó. essa. A mulher vai pegar o podcast e vai assim, aqui, amor, tá vendo? Tá vendo? Você vai me trair mesmo? Então- Primeiro que eu vou te fuder. É isso aí. Eu vou te fuder. Então, antes de você me fuder, olha o que o cara tá falando. Ele tá te avisando. E agora eu vou falar, então, pras mulheres. Dos homens. Os homens vão pegar o celular e vai falar bem assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo, né, que tá falando? Teve uma Nossa, vez, era mano. pra ser um podcast de liderança e empreendedorismo virou já uma Te- terapia de casal, Teve né? uma vez, mano, porque isso é uma dor. Teve uma vez que chegou uma mulher pra mim, eu tava no evento, pô, eu faço mentoria, pô, as minhas palestras, se eu fosse vender conselho, eu teria que vender os conselhos caríssimos, Milhão. porque eu sou muito rápido pra parada. Milhão. E eu falo, sou muito rápido, esse cara é prepotente, porra nenhuma, Não, velho, já não. passei dessa fase há muito tempo. E aí o que aconteceu? A mulher chegou pra mim, cara, eu preciso te falar um negócio. E acontece toda hora, o tempo todo, você viu lá, é muita mulher, sempre, eu tenho muita facilidade, porque cresci no meio de 4 mulheres, eu sou casado e tenho mais 2 filhas mulheres. Eu acho que na outra vida. O se tiver feminino outra é vida, forte eu em você, era, irmão. eu era muito. O feminino é forte. Muito. Então, e como eu não traio a minha mulher, a mulher já percebe, ela vai usar tem todos os autoridade. charmes. Ela vai usar todos os charmes. Ah, Mexer no entendi. cabelo, morder os lábios, abraçar, segurar de um jeito. Entendi. Pô, eu faço palestra para milhares de pessoas. E aí as pessoas, pô, lá ontem É o mesmo. Star, né? O Popstar. Ontem mesmo saiu pelo menos umas 20 pessoas chorando da palestra. É forte. E aí, imagina isso, a gente tinha 100 e poucas pessoas lá no final da palestra. Agora imagina com 1000. E não é só mulher, não é homem. E aí elas vêm falar de gratidão comigo. E eu sinto a parada. Você abre o coração, né? Eu sinto a parada. E aí, dentro de eu sentir, o que eu quero falar pra você, mulher? Essa mulher chegou pra mim e falou assim, porra, preciso falar com você, cara, tá dando um monte de parada errada na minha vida. Aí, crença, já vou lá na crença, na comunicação. Falei, mas por quê? Ah, porque meu relacionamento tá ruim e, pô, meu marido não me ajuda e eu faço tudo sozinha. Eu falei, é mesmo? E aí, o que eu vi? Ela falando isso e as expressões falando outra coisa. As expressões falando outra coisa. Ela não tava congruente. Aí eu, beleza, pá, eu na hora eu já falei, posso falar, senhora? Pode. Tudo. Falei. Aí entrei numa intimidade primeiro, ela sabia do meu relacionamento, sabia de tudo, mas entrei na intimidade, da intimidade eu falei assim, posso te falar uma coisa? Você tá fazendo sexo com seu marido de mês em mês, de 2 em 2 meses, não é? Aí ela não falou nada, mas a expressão já falou. Aí quando ela falou, eu falei, não, pode falar. E vou te falar uma outra coisa. Tenho certeza absoluta que tá sendo muito difícil fazer essa prática, não é? Ela é. Então é isso, pô. Aí eu vim na... Lembra que o marido ele precisa de liberdade e precisa de validação? Você não tá preenchendo, pô. E aí, consequentemente, isso entra no seu inconsciente. Seu casamento tá fudido. E inconscientemente, você tá tendo atitudes direcionadas a isso e você tá culpando ele. Aí eu fiz um mapa muito rápido. Pra ela. E aí, papai do céu, é uma benção na minha vida. Eu tava falando isso numa mesa, só aqui no baixinho, falando com ela, porque ela veio pra mim e me pediu. Lembra do karma? Então não tem karma. Eu pedi autorização, ela veio até mim, não fui até Pronto. ela.
E aí eu trocando ideia com ela, daqui a pouco a minha mulher estava do meu lado, ela falou assim, desculpa eu entrar na conversa, mas o que ele está falando é verdade. Eu estava com meu relacionamento com meu marido muito difícil, e aí eu descobri que eu não estava dando para ele. E quando eu descobri que eu tinha perdido essa parte mais importante, ele faz plantão à noite, de 4 horas, ele acorda 4h30, eu acordava 4h30, 4 horas para fazer amor, nem é sexo, ela falou assim, amor. E eu vou te falar uma coisa, amiga, minha vida mudou. Meu marido mudou, meu marido é diferente, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não é sobre dar, é sobre você se preocupar com a necessidade básica de um homem e você fazer questão. Porque o homem, a gente é perceptivo. Se você está dando, mas não está tendo o prazer e está fazendo só por fazer, é uma merda. Porque aí você não vai viver aquilo na intensidade. Agora, quando a pessoa sente esse amor, volta toda a vontade. E ela falou isso, aí a mulher já estava chorando de novo. Normalmente acontece. E aí eu fiz um negócio. Eu falei, olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui para você ver como é que eu estou falando a verdade, da verdade, da verdade. E aí a gente já entrou no ciclo ali, que a outra já ficou ali do lado. Eu falei, pega seu celular aí agora. Pega seu celular aí agora. Manda mensagem pro seu marido. Aí ela, Leandro. Eu falei, manda, mas te mato se você falar que é eu. Aí eu falei, manda uma mensagem pro seu marido. Fala assim, amor, eu vi uma situação aqui agora que me lembrei quando eu conheci você. Se prepare que hoje eu vou te comer toda. Se prepare que hoje tem. Quando ela mandou, não vou fazer. Eu falei, manda e você vai ver. Ela mandou a mensagem, na hora que ela mandou a mensagem, 10 segundos depois, veio o emoji. Você tá ficando doida? O que aconteceu com você? Ela, não, amor. Aí eu falei, valida a parada. Ela validou de novo. Não, porque, poxa, eu tô sentindo que tá acontecendo algumas coisas e, cara, veio uma lembrança muito boa e se prepare. E aí eu falei pra ela, cara, chega lá, faz o homem se sentir homem, pô. E aí quando ela mandou mensagem, ele mandou a carinha de amor. Tipo assim, fogos soltando, sacou? Soltando fogos. E aí ela começou a rir, eu falei... E aí ele falou, pô, te amo. Ele já mandou uma mensagem pra ela, poxa, amor, que bom você falar dessa forma comigo. Tava me sentindo, porque... É diferente. Quando você vai na psicologia, quando você vai se consultar, você é psicólogo, você sabe exatamente disso. Existem duas frentes. A mulher, ela sempre vai falando que é o marido que é o culpado das tretas dela. E o homem... Terceiriza, né? O homem, geralmente, tá? E o homem, o que ele vai fazer? Ele sempre vai lá se achando o culpado da parada. Então o homem vai falar, poxa, eu tô fazendo tudo errado, meu relacionamento não tá bem, minha mulher não sei o quê, eu sou um merda, eu sou isso, eu preciso de ajuda. A mulher vai falar assim, caraca, minha vida tá um inferno, meu marido tá dando vários mole, pô, a culpa é tudo dele, é culpar o outro. Geralmente, tá? Não leva isso pro coração, mas é muito verdade. Sim. Então, encontrei a mulher depois. Lógico que eu quero saber o final da parada, né? E aí? Foi bom? Nossa, Leandro. Só que ela não precisou falar nada. Sim. Por quê? Porque quando ela me olhou, a expressão facial dela tinha mudado. Porque quando você tem um cargo, tá pesado, você vê que a pessoa tá rígida, tronco rígido, posição rígida. E a pessoa veio com um sorrisão, eu falei, nem me fala. Já sei. Nem me fala. E aí a gente começou a brincar com isso, e a vida da mulher começou a melhorar muito. Fluir. Exatamente. Quem falava muito isso, você que também gosta dessa questão do corpo e tudo, era o Bruce Lee, né? Ele tinha uma frase assim, ó, be water, que seja água. De fluir, Xará. Igual você colocou a água aí, be water. Ele só... fala uma frase. Be water. Seja água. Seja... Tudo isso que a gente tá falando, foi até bacana que a gente começou a ir para outro lado, porque tinha que ser, né? É legal. Mas foi base para quê? Para você ter o sucesso financeiro que você tem hoje, perfeito, né? Perfeito. Ô, Davi, você achou aí? Sabe por quê? Porque isso... Aqui, ó. Isso é nos negócios. Para você que não conhece, que você tá assistindo o podcast, olha lá, ó, o Insta lá, a borracharia. Aí a esposa, que maravilha. Vocês são lindos. O Caíto, que foi o que entrou lá no Shark Tank, eu que também investiu. Tenho o Leandro. Pede para ele botar o Leandro Freitas também, para a galera ver. Porque qual que você quer? O Leandro Freitas. Entra aí e coloca Leandro Freitas BR. E isso sempre foi um problema comigo lá, porque eu gosto de viver isso e automaticamente... Leandro Freitas, vai aparecer aí, olha lá. Ah, o primeiro. Cara, eu fiz um post, ele deu 30... já seguiu, já. 35 milhões de visualizações. É vídeo ou é feed? No Reels. No Reels? Qual que é? Esse aqui, ó.
Ele deu 30... Olha agora, Milhões. abre ele aqui. Mas deu mais de 100 milhões, porque foi muito compartilhado. Olha aqui não dá para ver os compartilhamentos do negócio, não? E eu falei para ela que eu ia ver se ia dar para ir, não sabia o compartilhamento, cara, deu 200 mil compartilhamentos, cara. E deu 3 milhões de curtida, 2 milhões depois de curtida. Ah, não, mas acho que isso quem vê é só você, ué. Não, quando ela aperta aqui, não. Aperta no vídeo. Vai entrar no Reels mesmo. Ah, eu acho que você fecha lá, Davi. Fecha lá. Ah lá, ó. 2 milhões de curtidas, 21 milhões mensagens. E 200 mil compartilhamentos. Uhum. E aí, o que eu identifiquei? Mas o que você falou ali dela? Lembra que eu identifiquei o padrão? Ali eu tô falando o quê? Família. Olha só minha filha, cara. Amor. Cara, eu vim aqui no evento para ela tava me procurando, porque a importância de um pai na vida de um filho, mano. A importância de um pai na vida de um filho. Muitos filhos não seriam tão loucos hoje só pela presença de um pai. Eu sei disso. Uhum. E muitos filhos... eu sei porque, estatisticamente, Xará, eu estudo pra caraca, só que eu não falo nada. Eu prefiro ser o... Estatisticamente, eu sei disso. Na família que eu vim, pelas brigas, discussões, alcoolismo, adultério, agressões, eu tinha 85% de chance de ser um alcoólatra, drogado, revoltado. Só que Deus é muito perfeito, que na época que eu estava começando a ficar meio revoltadinho, e eu passei por algumas fases interessantes da minha vida, e eu li um livro que ele falava, hoje eu até vi alguém falar sobre também. Eu li um livro que ele falava, se eu não me engano, o livro era do Rodrigo Cardoso. Eu acho que é o livro do Rodrigo Cardoso, A Resposta está em Suas Mãos. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida com 22 anos. Nunca tinha lido na minha vida. Eu fiz só segundo grau, supletivo ainda, porque não me interessava por aquilo. Agora eu entendi quando as coisas que me interessam, hiperfoco. Isso. E aí, o que aconteceu? Nesse livro tinha uma referência de dois... Cara, Deus é perfeito. Aí depois, não tem aquele cara, quem quer ser o milionário, que o cara tinha a resposta de tudo, baseado na vida dele? Sim. É real, né? Um dia. Não, é real. Aí, quando eu tava lá... Quando eu tava lá lendo o livro, acho que é dele mesmo, se eu não me engano. Se não for, pode ser de outra que é o que você tá fazendo. E aí, a sua história de vida, eu tô falando. Você fala umas coisas que tá nos livros. Cara, e aí o que aconteceu? Esse cara, na época eu tava muito assim, meio revoltado com isso, não tinha ressignificado nada. Eu culpava meus pais, culpava Deus, culpava tudo pela vida que eu tava vivendo. E eu li o livro. Foi uma advogada que gostou de mim pra caramba lá na Borracha na época. O Giannichini fazia maior sucesso na novela. Lembro demais. Lembro demais. Nossa, eu era fortinho, eu era assediado o tempo todo. Alguma coisa assim. Lembro demais aí, claro. Então, conectou uma advogada muito bacana, depois virou minha amiga, né? Porque eu achava que ela era minha mãe, pela idade que ela tinha. Eu tinha 22 e ela tinha 38. Na época, ela era coroa, né? E aí eu não consegui fazer nada com ela, mas ela virou minha amiga. E ela me levou no primeiro evento de desenvolvimento pessoal. E aí, quando ela levou, eu comprei esse livro. Eu não sabia ler, mano. Eu gaguejava, eu tinha várias travas, porque a professora me falou que eu era burro quando eu era pequeno. Na escola, aquilo me travou, me ridicularizou na frente de todo mundo. E aquilo criou a crença de não capacidade. E... A crença gerou em você. Não, lógico. Não vou ler. Lógico, é isso aí. Não, tinha medo. Me gerava ansiedade, me gerava várias paradas. E aí, quando eu peguei e comecei a ler o livro gaguejando mesmo, aí entrou nessa parte, que era gêmeos idênticos. Só que um era drogado, ladrão e estava preso. E o outro era muito bem sucedido, tinha uma família linda, era empresário, ajudava muita gente. E os dois eram da mesma família. E o pai era drogado, ladrão, marginal, viciado. E aí um repórter muito sabiamente chegou e fez a mesma pergunta para os dois em momentos diferentes, lugares diferentes. E os dois falaram a mesma resposta. E aquilo mudou a minha vida, a minha forma de ver também. Porque pro doido, ele falou assim, cara, por que você faz isso? Você está nesse momento fazendo isso, pô, um cara bonito igual você, está preso, e
pô, usa droga e tal. Aí ele olhou pro repórter e falou assim, com os pais que eu tive, quem eu poderia ser? Quem eu poderia me tornar? Repetição de padrão. Repetiu a mesma coisa do pai. Sim. E aí chegou pro outro, num outro contexto, com a família, rico, muito bem sucedido, e fez a mesma pergunta. Cara, por que você é bem sucedido? E ele respondeu, com os pais que eu tive, o que eu poderia ser? Cada um, mesmo sendo gêmeos idênticos, é a percepção da realidade que você pega que vai fazer uma grande diferença para você escolher o lado. E se você escolher o lado, toda a estrutura vai alimentar para fortalecer aquilo que você está pegando. Então, com os pais que eu tive, cara, eu não queria aquilo, porque eu sofri muito. Nossa. Então, eu falei, cara, eu vou fazer tudo diferente. E não foi fácil, porque É o que você falou de a gente ressignificar, né? repete os padrões. Tá instalado, né? Tá Pensa igual instalado. a gente falando de inteligência artificial e tudo. Nós somos Tá uma máquina. instalado. Aí instalou um drive, Tá para você instalado. quebrar isso, tem que vir. O Muito ressignificar é o quê? É atualizar. Perfeito. Aperta o F5. Perfeito. Você conhecer, ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, entender que tá tudo dentro. É isso aí. É isso aí. Quem se conhece, cresce. Perfeito. Xará, Muito legal isso aí, cara. E quando você faz isso pros negócios, mano, é isso A que eu gente queria tá falar. falando- Essa base sua levou você aonde você tá. é pros negócios, pô. Nos Onde negócios você é a mesma tá. coisa, porque é só um CNPJ mudando pra um CNPJ, só um CPF mudando pro CNPJ. Hoje você tem quantas? 2 lojas. Eu dei prioridade a algumas coisas que eram importantes na minha vida, que é o tempo de qualidade com minhas filhas, porque a grande maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas, o que elas fazem? Elas criam uma história mentirosa para elas. E qual é a história mentirosa? Cara, eu tô trabalhando muito para dar uma vida de qualidade para meus filhos. E aí você pega qualquer criança no mundo que não esteja treinada para estar na treta ainda, e você pergunta para ela qual o melhor presente que ela poderia ter. E a maioria vai falar que escolhe troca qualquer presente do mundo por um tempo de qualidade com as pessoas Geral. que ela ama. Geral. Né? Tanto que uma vez tem até uma coisa, eu chorei pra caraca nesse vídeo também que eu vi. Que o molequinho chegou pro pai, quanto que é vi seu isso. dia de trabalho? Aí o pai falou assim, sei lá, R$300. E aí ele tava juntando, já tinha um tempo passo, ele falou assim, então você me empresta R$50? Aí ele falou, mas pra quê, meu filho? Não, porque eu já tô com 250, eu quero comprar um dia de trabalho pra você ficar comigo. É forte, mano. É forte. Essas paradas me emocionam muito, assim, Tem ó, me uma- arrepia todo, sacou? Tem um estudo da Harvard, estudo mais longínquo que já teve, que fala exatamente de felicidade, que foi que você começou falando aqui de felicidade, se era dinheiro ou não. Eles pegaram e estudaram as pessoas fazendo o acompanhamento deles por 60, 70 anos. Aham. Um estudo de felicidade, o mais longínquo que já teve. Isso é real. Lá com 60, 70 anos, perguntaram para as pessoas, e aí, o que é felicidade? Aí todo mundo, pô, é dinheiro, né? Não sei o que, tal. O principal lá nesse estudo é o quê? Relacionamentos de qualidade. Conexões verdadeiras. Seja com familiares ou os amigos. Amigo, porra. Um monte de gente. Não é dinheiro, não é... Porque até muitos desses... só porque foi Harvard. Não, eles pegaram pessoas comuns e tudo mais. Não foi. O que mais teve nessas pessoas que elas apresentaram que o que é felicidade para você é conexões verdadeiras, relacionamento. A gente enxergar a vida de um jeito diferente, pô. De um jeito diferente. Você pode ser feliz no simples, né? Ah, Você quantas pega a pessoas- história do... Vamos falar do cara, né? Que foi, resumindo o nosso podcast, né? Que a gente traz para a Bíblia, o Salomão, um grande empreendedor, sábio, né? Que você começou falando de sabedoria aqui. E aí ele vai para Cantares, que fala de relacionamentos, de mulher, ele fala muito de sexo, dessa entrega do homem e da mulher. Aham. Né? Tira essa questão que ele teve que... Teve e não teve, né? Porque ele quebrou um pouco, teve várias mulheres, mas depois em Eclesiastes, né? Que foi Provérbios, Cantares e Eclesiastes, que ele fala Tudo é vaidade. vaidade, vaidade, Tudo é vaidade. tudo é vaidade. O vento passa aqui. Foi Salomão que O mandou vento foi Salomão ou foi o rei Davi que mandou o melhor guerrilheiro para comer a mulher dele? E se estrepou. Foi o pai, né? Foi o Davi. Davi, Só né? que foi o contrário, né? Ele
Não foi que Se mandou. apaixonou pela mulher. Por uma criada do amigo dele, né? Não, Só era que o cara, não era o melhor um comandante era o dele, comandante dele, mas ele mandou porque ele já tinha feito o filho, né? mandou Ele pagar vai pra lá e matar. pega ela. Só que ele teve que matar ele. Matar É. lá, né? Só que aí foi diferente, né? Davi com Salomão, porque Davi teve um arrependimento profundo e Deus perdoou Davi, Lógico, né? mas imagina, Ele falou assim, ele arrependeu tanto Olha que só. ele ficou tão incomodado com aquilo. Mano, pensa só, velho. É pesado. Sabe, você tem um relacionamento foda com Deus, Deus te abençoa poderosamente. Aí você lá e, pô, você comete um erro, ele podia comer todas. Não, que ele queria, né? Ele era o rei, pô. É. E ele manda, tipo assim, é tipo... Ele não. queria consertar o erro, né? E aí, dentro disso, ele sei lá, cai nas traças lá da mulher, ou seduz, ou ele é o rei, ele manda em tudo e pega ela. Só que, porra, o cara era parceiro dele. Era o cara que, tipo, Parceiro. lá, Era o primeiro vai da lá, linha. mano, e arregaça É. todo mundo e ganha tudo. E o cara vinha e ganhava. Aí ele trouxe ele de volta da guerra pra ele deitar com a mulher, mas ele era tão assim que ele falou, não, o senhor tá passando por um perigo, vou ficar aqui na porta pra te proteger. Bicho. Ele falou, caraca, bicho, então tem que matar ele. Imagina o coração dessa pessoa. Só que por que Deus perdoa? E aí é o código. Por que Deus perdoa? Porque ele fez de novo, pô. Porque ele se arrependeu profundamente, porque ele sofreu, ele sentiu Essa é a chave. na alma E o não que fez é de uma novo. dor. Por isso que acontece muita bênção, muito milagre no hospital. Aí eu vou falar uma parada que é profunda, hein? Por quê? Porque você pediu de coração. Desde Você dentro. pediu que agora não tem doutor, não tem médico, não tem a ciência, não tem nada. Você pediu de todo o Desde coração. dentro. E quando você pede de todo o coração, é aquele lance. Bater na porta, abrir para mim entrar. Ah, meu filho, ele fala assim, agora eu vou, porque agora é o impossível, agora não tem como você dominar, não tem como você achar. E aí você pede de todo o coração, e aí uns câncer que tá lá na parada da pessoa some de uma hora para outra. Do A nada. pessoa que tava ali, vai morrer amanhã, hein? Vem despedir. Do nada Do o cara nada. se transforma, não é Do isso? nada. E o do nada é quando você, o É. do nada vibrou da maneira Do nada. certa, pedindo para a conexão certa para essa coisa acontecer. Eu tenho uma frase que eu falo que é assim, que... Eu adoro suas frases, sua palestra Cara, bicho, é rica é tudo... demais. Eu não falei ela não, mas a frase é assim, a fé, olha só, a fé é nossa maior arma, a fé é nossa maior arma quando o coração entra em harmonia com a imaginação para uma ação. Então vamos lá. A fé é nossa maior arma quando a imaginação entra em harmonia com o coração para ação. O que eu quis dizer com isso? Fé é o quê? É você acreditar numa coisa que não existe, não é real, não aconteceu. Mas mentalmente falando, se você for lá na psicologia, se você for lá na... tá falando da felicidade lá, como é que era o nome? Na camisa dele, lá embaixo, quem estava almoçando, tomando café agora. Ah, o da Fitter, o Sérgio? Como é que é? Científico, que eles falam, é psicologia... Científico. Não, mas eu vou lembrar. Então, a fé é a nossa maior arma quando a imaginação entra em harmonia com o coração para uma ação. Então, a fé nada mais é do que você imaginar, pô. Sim. Você imaginar uma coisa que não aconteceu. E aí tá lá Mas, nos livros do poder... tá lá no livro O Segredo. Da mente milionária. Só que o que acontece? A grande maioria erra aí. Porque ela imagina, você pode imaginar qualquer coisa, mas você vibrou? Então o coração ele tem um superpoder, pô. A ressonância do coração é 7 metros, pô. É 7 metros. É 7 metros. Primeiro que vem na nossa mente. Não é o cérebro que é criado, é o coração, pô. Então, a vibração do coração para ação. Você tem que ter a ação da parada. Então você imagina, você vibra, que sente, e você entra em ação. O que a pessoa faz quando o ente querido está com dificuldade, quando ela está com uma dor que ela não resolve, quando ela está com um problema muito sério? Ela ajoelha, ela humildade e pede de coração. Só que aí é o código. Quando você pede, você está pedindo um milagre. Mas tem uma parada que é muito mais profunda. Quando você agradece pelo que já aconteceu aqui, não tem como dar errado, mano. Já foi. Já foi. Já realizou. Já realizou. É só pegar. E por que não acontece na grande maioria das vezes? Porque você só vibrou
aquele curto espaço do momento. E os hábitos dos pensamentos ruins tomaram conta de novo. Exatamente. Acertou. Mandou bem. E aí você vibrou e continua vibrando na mesma sintonia que você tem. E aí a mesma sintonia não é a coisa que vai acontecer boa. É as perrengues, os problemas, as crenças, os paradigmas que estão enraizados ali. Então, isso é vida, né? O que a gente falou no começo, é um lifestyle. Você tem que fazer isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque é o voo da galinha, né? Aí você empolga, não, vai vir. Ah, não, mas não veio. Ah, mas e agora? Aí pode ser os amigos, né? Ou a família, ou alguém que não acredita, você vai descendo, né? Aí você faz aquele voo de igual ali, sobe, desce. Tem muita gente que tá nessa vibração. Então, por isso que a galera fica aí. Eu sou muito de vibração, sabe? Estudo muita vibração. E, cara, as músicas. Eu escuto, cara, eu não entra. Você não viu que eu entrei no seu carro? Já me emocionei. Na hora que eu entrei, me emocionei, porque a vibração. Você foi rápido, né? Eu falei, caraca, eu nem sabia que você manjava. Porque a música. Você manjou na hora, eu falei, ela me gera um sentimento muito forte, né? Tanto que eu tô assistindo as coisas, eu tô chorando. Eu vejo desenho, a Frozen, por exemplo. E aí eu tô chorando. Pô, tem um novo animação. Vê com as meninas esse final de semana, por favor. Qual? Você chega amanhã em casa? Amanhã é domingo? Não, só terça, que eu vou pra São Paulo. Flow, um gatinho preto. Vou assistir. Chama Flow. Cara, a música, ela é tudo. Ela gera o sentimento que eu preciso. Então, se você estiver co-criando qualquer coisa, bote uma música que te gere o sentimento certo. Ou a vibração, sacou? Que vai te gerar o sentimento certo. Porque aí você bota a vibração, você se conecta mais rápido, seu coração sente aquele sentimento, você visualiza ele, aí eu vou te ensinar como faz isso. Você tem que usar as 3 representações visuais. Visual, sinestésico e auditivo. Então, quando você estiver visualizando, você tem que ver. Ver o quê? Ver você vendo o que você quer ver, ou ver as pessoas vendo você falar de você. Você vai começar a escutar. Escutar o quê? As pessoas falando, nossa, que deu certo, parabéns, meu filho, aconteceu as coisas. E você vai sentir. Quando você sente e usa essas 3 formas de forma diferente, ela tem o poder de manifestar. Tem uma velhinha lá dos Estados Unidos que ela ganhou mais de 1000 prêmios. Ela fazia exatamente desse jeito. Só que deixa aí, sabe? Sem pressão. Pensou, visualizou e acreditou no universo, acreditou em Deus, que é o universo todo, porque nós somos super poderosos. Lembra, tem uma parada na Bíblia que ele fala bem assim, vem um maluco lá, boladão, encosta do lado de Jesus Cristo, eu até vejo a cena assim, a representação perfeita. Eu também viajo. E aí vem do lado dele e fala assim, pô, pai, caraca, bicho, você tá fazendo umas paradas incríveis. Aí ele olha assim, tipo assim, pô, mas você também tem esse poder, pô, é só você acreditar, pô. Você sabia que você tem mais poder do que eu? Aí ele fala assim, tá de sacanagem comigo. Ele pô, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mano, você pode mudar o mundo. A montanha de lugar. E o que é a parábola da montanha de lugar? Mano, você pode fazer coisas incríveis. Qualquer coisa. Incríveis. Qualquer coisa. Só que você não vai acreditar, porque o sistema... Coloca você contra isso. Não quer. Tem a parada, como é que é o do circo que você falou lá ontem? Pão e circo. Pão e circo. A galera que não sabe o que é pão e circo, não vou falar também, não. Procura, né? Faz o DVzinho de cada, bota aí no chat GPT aí. Não, vai no... É só ver a história do Coliseu, né? O que era o Coliseu, né? Mas os caras não estão evoluindo. Tem muita gente que não vai estar evoluindo. Xará, fala aí pra nós aí, ó. Passou, eu sabia que ia passar, não tô nem preocupado, quase 2 horas. Mas eu sabia, eu tava em paz, o Davi vai me matar. Eu tô preocupado com sua mulher. Não, já desenrolei aqui. Boa. Cara... Já desenrolou, daqui a pouco ele toma uns tabef. Não, mas ele deu uma aula, isso vai ajudar a gente. Boa. Isso vai ajudar a gente. Uma frase, uma mensagem, algum sentimento para as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo a gente. Manda lá. Profunda? Por favor. Da minha experiência. Sempre da minha experiência. Nunca é baseado nas outras. Vou falar o contexto e depois... Não, fala a frase e depois eu falo o contexto, Pronto. Tá bom? Para você que está me ouvindo aí agora, você que está sentadinho do lado da pessoa, se você não estiver sentadinho, manda para aquela pessoa agora o que eu vou falar. Eu acho que é extremamente importante, pode mudar vidas por essa percepção. A palavra certa no contexto certo pode mudar uma vida. A mesma palavra certa no contexto errado não serve de nada. Muitas vezes você sabe que tem que falar as coisas para a pessoa que está do seu lado, para o seu colaborador, para o seu cônjuge, para o seu filho, mas você fala no contexto errado e aí você não consegue mudar. Então tenha sensibilidade. Por quê? Porque todas as pessoas que nós encontramos estão passando por um período da vida baseado nas suas plantações.
Então, seja, no mínimo, gentil. A partir desse momento, você vai ver que muita coisa vai mudar. Porque muitas vezes a gente está falando as coisas certas, mas de forma errada, agressivo, de forma errada, botando a culpa, botando o dedo, enfiando o dedo. É isso aí. Não manda lá para essa pessoa agora aí, não, e fala assim, ó, olha isso aí. Não, essa indiretona, a pessoa já vai falar assim, amor, isso aqui mexeu comigo, pô, me deu uma coisa no coração. Dá uma olhada que legal essa frase. Aí você vai perceber que até a forma que você entrega é diferente. E quando a pessoa está aberta, que eu acho que você faz isso muito bem, Léo, que você nas suas consultas psicológicas, eu fui saber que você era psicólogo hoje. É isso que é o mais interessante, é você fazer com amor, com carinho, se interessar verdadeiramente para a mudança. Então, quando você consegue fazer isso de uma forma profunda e intencional, isso gera o quê? A transformação na outra pessoa. Porque tudo que eu faço com muito amor, cara, com muita dedicação. Eu sempre acredito que o ser humano pode mudar, eu sempre acredito que aquilo ali é só uma fase que a pessoa está vivendo ou passando na vida dela. Então, se papai do céu, aí eu quebro a parada, se papai do céu me botou aquela pessoa apareceu para mim, será que não chegou a hora de essa pessoa evoluir? Porque quando a pessoa evolui, não é eu que vou ser o salvador, não. Deus escreve certo com as linhas tortas, eu sou torto com força. Mas na maioria das minhas torturas eu tento não errar no mesmo lugar, tento sempre evoluir, porque eu acredito que tudo é uma oportunidade disfarçada, pô. Então, se eu vejo isso, eu começo a imaginar que a sua cura é a minha cura, pô. Perfeito. A sua cura É é a a minha vibração cura. do coração com o coração. A sua cura é a minha cura. Porque, poxa, quando você vê uma pessoa chegar para você e falar, caraca, e tem cara que não dá valor, e eu já desbrochei nisso também, Sim. já resolvi essa parada. Fala assim, caraca, eu gosto de conversar com o Leandro pra caraca, porque ele tem umas ideias doidas, porra nenhuma, eu tô falando psicologia pesada, porque agora você me comprovou isso, psicologia pesada. Só que teve um cara que eu estudei ele, que ele ganhou o prêmio Nobel. Eu não sei o nome do cara não, mas eu sei o nome do cara, mas eu vou lembrar aqui agora. De quê? De psicologia? Daniel Kahneman. Não. Ele ganhou o prêmio Nobel, ele era um químico. E ele, qual era a parada dele? Você vai lembrar agora. O que ele fazia? Ele era um cara que ele conseguia explicar coisas complexas de um jeito simples que até uma criança podia entender. Que legal. E aí eu penso sempre dessa forma. Porque isso que eu tô te falando. dessa forma. Eu explico coisas complexas de um jeito simples para qualquer pessoa entender. E aí eu manifesto isso, sabe como? Na interpretação do ser humano. Como eu já passo milhões de pessoas na minha vida, Sim. você tem um padrão. Uhum. A forma e o padrão é a comunicação, com o arquétipo, com o perfil comportamental. Aí eu entro na psicologia pesada. Sim, porque sim. cada um tem como quer. Você, por exemplo, você tem a qualidade do quê? Pegar a afetividade. Isso. Sabe? Você é essa paixão louca. Mas tem gente, se a gente encostar, o cara vai... Sabe? Então, eu preciso entender isso muito rápido. E aí, como eu trabalho com a borracharia, eu pude entender aprendendo isso. Porque eu também sou do toque. Eu sou do toque, a linguagem de amor que entra comigo é muito forte, toque. E o toque, o abraço, eu abraço um monte de homem, um monte de pessoa. Tem gente que fala... Sim. Mas no fundinho você segura um pouquinho, mas foi você que falou que você tem que abraçar lá 1 minuto, 2 minutos. Por quê? Porque Ocitocina. 100% tá na psicologia, mas eu sempre gostei de fazer isso. Muitas vezes as pessoas olhavam para mim, teve uma vez que eu tava no corta, faz esse corte aí que eu acho que é legal. Eu finalizo aqui. Eu tava na sala VIP com um brother meu e... Essa aí é muito legal. Eu tava na sala VIP com um brother meu e, como eu observo tudo, eu observei uma mulher bebendo e ela tava bebendo champanhe toda hora. Eu vi que ela já tava meio no grau. E eu observei um brother também que tava lendo um livro. E ele tava também trocando ideia ali, só que o que eu comecei a conversar, ele começou a perceber as coisas que eu tava conversando com outro brother. E eu percebi que ele tava olhando toda hora. Quando ele olhou na terceira vez, eu falei, aí, mano. O que é? Tá doido pra ouvir nossa conversa, né? Aí eu quebrei, ele ficou sério, eu falei, chega aí, pô. Esse livro que você tá lendo aí, eu já li, maneiro, vai assim, não sei o quê, só que o cara todo no arquétipo. Aí eu olhei aquela mulher bebendo, eu percebi que ela tava também doida pra conversar, só que não tinha coragem. Aí eu olhei pra ela e falei, cara... Chega aí. Já tomou umas, né? Porque eu falo o que eu tô vendo. E ela, caraca, esse champanhe, 3 horas aqui sentar. Eu falei, você tá 3 horas aqui com esse bonitão aqui do lado... Você aqui, vocês não conversaram? E eu cheguei aqui tem 10 minutos e agora todo mundo já tá conversando. Bonitão no bom sentido. Sim. Ela, a mulher casada, com respeito, e o cara tinha um relacionamento. Mas
A troca de ideia. Cara, É. no final das contas, Virou a resenha. uma resenha mais maravilhosa do mundo. Que massa. E aí, no final, a mulher era multimilionária, que tinha perdido tudo, e depois a história dela é incrível. Só que aí depois o cara chegou pra mim, fila da puta, e falou bem assim, mano, posso te falar a verdade? E ele começou a beber, né? Ele tava nem bebendo. Começou a beber, ficou alegre, se soltou. Personalidade, se soltou. Muito bom. Se soltou. E aí, nessa personalidade, ele chegou e falou assim, posso te falar a verdade? Vai ficar chateadinho? Não, eu falei, pô, mano, já sou muito bem resolvido, velho. Caraca, eu achei que você era gay, velho. Mano, Aí eu mandou falei, essa? Na tora. Pô, Aí, nada- aquela não, gargalhada, né? Aham. Aí eu falei, tá, e aí? E E você... se fosse? Não. Eu Aham. falei brincando com ele assim, tá, mas eu tô com meu amigo aqui. Eu sou o alfa ou sou a fêmea? Muito bom. E aí, ele? Aí quebrou tudo. Aí acabou. Sabe, o cara nunca espera. Sim, sim. Porque no fundinho ele quis me machucar, pô. Foi. Ele quis me machucar, mas se fudeu, pô. É. Mas volta no começo, a gente termina do jeito que começou. A gente é identidade. Identidade. Identidade, pô. Identidade. Falando isso, então, pra fechar, manda aqui, né? Já tá lá. Ah, O presente em mãos, se você quiser, você compra, tá? Ele é presente. Ele não vai comprar porque eu prometi. Ele Boa. queria pagar ontem, mas ele vai ganhar por outros 50 e motivos. quanto? 50? R$57, ó. Se você tiver interesse, vai lá no Instagram que eu já mando pra você. Meu celular tá aí, meu brother. Cheguei. Aqui, ó. Identidade é o que simboliza esse triângulo. Na psicologia, o triângulo é o símbolo da identidade. Na tela aqui, Olha lá, o pô. Davi de novo. O Davi hoje tá querendo ser a estrela. Hein, aqui. Pô, eu sei que você não vai me cobrar, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pix pra você e o dinheiro que tiver na conta você vai doar, fazer uma boa ação, qualquer coisa. Eu sei que você faz isso também. Faz. Aqui, Xará. O triângulo, essa capa, simboliza a identidade. Legal. O tripé, né, velho? Corpo, mente, espírito. Legal. E o vermelho? Espírito Santo caindo do céu. Lê, por favor. Não, Ele sempre faz 100% as eu vou críticas. ler, com certeza. Tá aqui pra você, um presentão. Daqui a pouco faça a dedicatória. Se você chegou até aqui, pra gente trazer mais Leandros, Fala o pix, é o CPF, vai. mas só os últimos dois você anota aqui. Aqui, vai. aqui, ó. Fala os números aí. 928 928 597. 597 e o final. Xará, obrigado. Pode deixar nessa aí mesmo, Davi. Ó, o Leandro, da borracharia do Leandro. Eu sabia que a gente ia falar, né? Foi lá no programa Shark Tank. Os caras elegeram ele, né? Mas muito mais do que a borracharia é o ser humano, que é o nosso grande propósito, né, do podcast, né? Quem se conhece, cresce. Então hoje foi mais para salvar casamentos, para deliciar o que a gente fala sobre amor, Aqui, ó. né? Ô, caralho. Ele é Ó, doido, anota aí, ó. Anota aqui, ó. Bem pertinho depois aqui, ó. R$77,77. Agora você vai falar por quê? Porque eu tenho uma parada com 7 muito forte. Caraca! Muito forte. É? Eu tenho uns dias nascido, tem pessoas lá, meu número é 9927 9727. Vou falar pra você então por que é 57. Hã? Por quê? 57? 5 mais 7 dá quanto? 5 mais 7, 12. 5 mais 7, 12. Tem quantos meses no ano? 12. São quantos signos? 12. São quantos arquétipos? Não sei. 12. 12. São quantos apóstolos? 12. É. Depois aí já é outro podcast. É outro. Obrigado, 7, 7. Xará. Parabéns. Vou ler, Foi sim. maravilhoso. Vou olhar e, ó, com certeza absoluta. Porque muito do que você falou, cara, você pegou um monte Tá de aí. coisa aqui, cara. Que Tá aqui tudo. Me decifrou ali. Não. foi O que você falando faz as tá aqui, você paradas, só vai... maneiro. Ah, eu faço isso aqui. Tá aqui. Legal. Beleza? Não, o que eu vou fazer agora no método, né? Porque eu quero o sair, seu. eu quero sair o método. É o seu. Eu quero que você me fale a forma para mim já gerar um Isso, método. Fechou. Porque eu tô lendo um livro, eu vim lendo um livro sobre método para criar, porque Pronto. muitas vezes as pessoas, elas, hoje você trouxe vários insights maneiros aqui. Quanto que vale isso? Não, na verdade não tem preço, né? Mas quanto que vale, sabe? Quanto que vale? Pô, você vem no carro e você vem Você falando restaurar assim, um casamento, uma família.
Cara, Quanto que vale? não, no negócio, quando eu entro no negócio da pessoa, eu já identifico muito rápido. Do mesmo jeito que eu falo no relacionamento, no negócio é a mesma coisa. Não, mas o que eu tô te falando é porque o relacionamento ele impacta diretamente no financeiro. Perfeito. Né? Porque o homem que você falou da provisão é perfeito. isso, de prover, né? Nós fomos feitos para isso. A força masculina é isso. E como que você coloca uma mulher para ela ficar confortável no seu lar e você conseguir construir e crescer com ela? Que é o que você fala do impulsionar que ela faz, né? Sim. Essa é a chave. Mas você no carro, você falou uma coisa poderosa pra mim. Cara, e é difícil você ouvir isso de pessoas, sabe? Você falou uma parada bem assim, Leandro. Eu falei, cara, e você, pô, tem um monte de coisa, você faz um monte de parada e você atua como psicólogo, você, claro, pô, ajuda um monte de gente. Aí eu tenho uma mente que eu gravo o propósito, tudo. Né? Eu gravo tudo. Só que qual a parada maneira que eu achei maneiro, cara? Além de você ter essa profundidade na psicologia, que isso é lindo. É o TCC, que é, acho Terapia Cognitivo Comportamental. de você fazer essa... É. E aí, qual foi a parada que mais me impactou ali? Que tem muita gente, cara, que quer ficar um tempasso com o paciente. Você já na primeira sessão, você fala, meu irmão, a minha intenção quero longe. te mandar rápido embora. No bom sentido, Sim. lógico, que vai ter uns terapeutas, vai ter uns Sim. psiquiatras, vai estar, esse cara tá falando uma asneira. Mas a gente que entende algumas Sim. coisas, eu não entendo nada, tá? Eu sou um borracheiro. Mas a gente entende que muitas coisas que a gente vai resolver é assim. Aí eu vi um vídeo ontem, olha só como é que as coisas são incríveis. Eu vi um vídeo ontem de uma mulher falando que tinha depressão. E ela passou por 5 psiquiatras. Entendeu? Aí o primeiro psiquiatra tacou remédio nela. E aí ela vai falando os nomes dos remédios. E eu fiquei tonta, eu fiquei 2 meses, eu fiquei passando mal. O outro me deixava assim, no outro me deixava assim, no outro me deixava assim. E no último, só me deu atenção. E me ouviu. É o que você faz, mano. Seja você. Aí eu só precisava disso. No bom sentido, lógico que tem Xará, essas tretas. ó, 3 tarefas pra você. Eu já te falei, só pra gente fechar. Assistir o filme A Espera de um Milagre, que é você. Leva que essa folha é sua, a outra é minha, que eu anotei as coisas suas. A Espera de um Milagre. Uhum. Ver o filme lá que você vai se emocionar com as menininhas, com as suas filhas. Flow, que é um gatinho. Peraí, Espera do Milagre? Não. A Espera de um Milagre, com o Tom Hanks. Só tem esse filme, não tem A Espera de um Milagre. Flow. E escrever seu livro. Qual que é o título do seu livro? Como transformador em oportunidade. O Divã na Borracharia. Esse é o seu História livro. da borracharia, né? O Divã na Borracharia. Histórias que mudam vidas. Isso é verdade. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal. Um abraço aqui pro Leandro Xará, irmão poderosíssimo. É só o começo de uma grande história dos Leandros, né? Os leões de Deus aqui para proteger essa nação. O que a gente faz é o quê? Para somar, tem que dividir. Dividir tempo, dividir qualidade, dividir intenção, dividir amor, dividir intencionalidade. Então, para somar, tem que dividir. Show. Isso é um princípio para mim. Show. Eu falei lá na palestra. Se a gente não soma na vida Porra, é das mesmo? pessoas, Não. Quais os seus... Fala, a gente mostrou, mas os seus canais, quem quer contratar a sua palestra, que é incrível, gente, incrível. Fala seu Instagram, fala como é que funciona, fala para quem que é a palestra, faz aí eu já indico, né? Nós trouxemos o Leandro para fazer a palestra, eu já sabia dele, o canal dele lá, o Instagram dele já é rico demais, mas então quem quer te contratar, onde que é? Então, primeiro seguir a gente nas redes sociais, mas eu vou deixar um contato aqui, depois eu vou passar, você deixa na Deixa na ali, descrição, fechou. ali para a gente para mandar. E o que a gente pensa? A gente pensa que uma palestra, na verdade, é a gente conseguir extrair da pessoa a melhor posicionamento. Então, muitas vezes a gente é contratado para empresas. Para você não vai falar de empreendedorismo, não, pô. Se eu falar de empreendedorismo, cara, eu tenho um poder de convencimento tão forte que o Papai do Céu me deu que eu uso isso pro bem. Mas se eu for falar de empreendedorismo dentro de uma empresa que é CLT, eu arranco uns 10, uns 30% da parada. Então tem contrato que não pode falar. Tem que tomar cuidado, né? Mas eu trago pro cara, dentro de uma palestra dessa, o poder de outras coisas para fazer essa pessoa produzir 10 vezes mais. Engajado, estruturado. Agora, se o cara é sobre empreendedorismo, porque eu faço palestra pro Sebrae também, faço para várias outras instituições. Cara, é estimular o empreendedor a fazer acontecer, porque a história não é o que eu estou contando, é o que eu estou vivendo. E como se eu transformei uma borracharia em uma coisa que dá tanto prazer em fazer. Eu faria isso
pelo resto da minha vida. Então, se você tem um negócio, cara, e você acha que você não tem capacidade porque você não se dá valor no que você faz, pode ter certeza que se eu conseguir como borracheiro, você pode conseguir qualquer coisa também. Você pode fazer qualquer coisa. Então, para contratar uma palestra, eu acredito que a gente não contrata. Tem palestras gigantes que o cara chega para mim e fala assim, cara, meu funcionário emagreceu 9 quilos, pô. Não, Só porque parou de ver pornografia. não. Tem palestra tão pesada Uhum. que eu entro, que o cara acha que um problema é esse. Você entendeu? É muito, você começa a falar, é muito. Então, as pessoas entendem que uma palestra, na verdade, eu vou... O que eu cheguei para você e falei, Léo? Cara, o que você é que você precisa quer? Qual que é a na mensagem? palestra? Qual é a mensagem? Muito bom. Que aí, dentro do meu mundo, eu Você falei, leva. opa, essa que conectou. E eu posso passar o que eu quiser e eu contar a Por isso forma que eu fiquei diferente. olhando, você foi... Eu não sei se você mudou, já era, porque eu fui olhando os slides, eu ia tirando foto, eu falei, mas não dá pra tirar foto, eu tenho que filmar, porque tudo que você foi falando era o que a gente precisava. Encaixa, é uma foi narrativa, encaixando. encaixa. Porque eu acredito muito nisso, eu acredito que são momentos que a gente passa na nossa vida. Então, quando a gente consegue extrair é verdade, é a verdade, porque hoje as pessoas são tão superficiais. Então, eu estar aqui hoje no podcast, o que eu falei para você ontem? Ontem não, quando eu estava vindo no avião, irmão, Faço nosso questão. podcast, Uhum. nossa, você... Não, eu vou fazer questão, pô. Faço Porque a questão. conexão é o quê? Para somar, tem Eu que fiquei dividir. e não fiquei surpreendido, porque a gente já tava conversando, e o É. jeito que a gente conversando, né? Eu falei, pô, ele é Eu muito lembro de diferente. tudo, pô. Eu lembro de também, eu tudo. falei, cara, que doido, bicho. Aí você falou, eu falei, que massa. É porque a gente pode acrescentar quantas vidas não vão ser transformadas, é. quantas famílias não, Não, vão vai ser ser um estouro. transformadas, quantas pessoas. E se uma? Não. Apenas uma. E não precisa, porque eu já sou. Qual é a técnica de aprendizado? Uhum. Quanto mais você fala e ensina, mais você aprende, pô. É isso aí. Então é sabido você tentar passar, porque eu estou mais aprendendo. E dentro desse aprendizado vai gerando essa grande transformação. Tem um contato ou é seu Instagram mesmo? Pode ser no Instagram? Vou botar aqui, ó. 27 DDD. DDD 999 27 97 27. Vou passar o meu pessoal, hein? Vou passar o meu pessoal, porque a vida, quando ela é limpa, tranquila, Você escolheu esse não número. tem problema. 6, 7, caraca. Tem quase 27 anos. Ai, Xará, É tudo obrigado, sete. cara. Foi muito bom. Obrigado. Bom demais. Não queria aqui. terminar não, Davi, mas nós temos que ir, né? Vambora. Gostou, Davi? Top demais, tá doido. Aprendeu aí como tratar uma mulher? Com certeza. Então tá bom. Você vai pedir ela em casamento já semana que vem? Ah, te peguei, né? É, não, Davi. ainda tá cedo. Tem só Tá cedo. algumas semanas. Ó. Você eu perdoo. Davizinho, pensa numa coisa. Pensa que você vai pensar de uma forma diferente. Pensa, Davizinho, que você tem que escolher uma mulher pensando no seu crescimento. Então, se você pensar nisso, você tem que ser sabido e entender como que essa mulher vai se posicionar. Porque lembra que eu te falei, ou a mulher ela tem um poder de potencializar você, ou ela tem o poder de te jogar para baixo. Então, se você perceber isso, e você percebe em pequenas atitudes, tá? São pequenas atitudes. Ou você pode transformar essas atitudes ali em uma percepção e observar. Lembra que toda mulher que você for... Toda não, a sua mulher, né? Mas para você que está assistindo, que toda mulher que você for buscar um relacionamento, olha como é que é a mãe dela. Pegou a chave, né, Davi? Olha Que como é é que ela isso? se relaciona com a família. Pegou a chave. Porque tá é muito perto dela repetir esse padrão. Pegou Não é a todo chave. mundo, porque lembra que, ó, se fosse todo mundo, eu seria diferente. Então lembra que tem duas frentes, ou ela replica ou ela repudia. Repudia, né? Repudiar. Repudia. Então, se você olhar isso aqui, aí você olha lá na família, pô, a família é toda fodida. De repente, essa daqui é aquela ovelha negra que vai fazer você... Rau! Entendeu? Mas Pegou, né? O relacionamento Com é muito certeza. importante. Pegou. Um abraço, gente. Obrigado, Xará, de novo. Obrigado você, irmão. Pessoal, ó, Saiu daqui muito melhor. se inscrevam. Quem se conhece, cresce. Lá no YouTube, já curte, já manda esse aqui. Foi 10 sessões de psicoterapia em quase 2 horas. Um abraço. Valeu!